Vamos lá então, Daniel. Simbora, Meu som simbora. tá bom pra vocês aí? Como é que tá o áudio pra vocês? Pra mim aqui Tá. tá ok. Tá ok? Cara, tá daquele jeitinho mesmo. Tá de boa, tá de boa. Não, tá bom ou tá ruim? Tá de boa, tô zoando. Tá de boa? Então vambora então. Um, dois, três. Começou. De dois, de dois. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus chegados e minhas chegadas. Aqui é o Gui. Olá, olá, olá. Aqui é o Daniel e vocês estão ouvindo dois. Sejam todos muito bem-vindos. E aí, Gui? Beleza, cara? Boa, boa, boa. Mais um? Cara, mais um episódio. Hoje é o episódio 14, 15? Cara, Episódio eu parei de contar 15, depois do 15. primeiro. Já temos Depois já do é primeiro eu parei de 15, cara. contar. Hoje estamos Não, você já conversando. parou pra pensar aqui, ó. O Opa. episódio 15 quer dizer que já são 15 semanas que a gente tá gravando D2, cara. Sim, mano, exatamente. É aí que tá. 15 semanas seguidas, sem erro, o D2 tem sido gravado. Você tá Loucura, né? Então, tem sido 15 dias, 15 semanas falando besteira. Exatamente. Sem presente ali, muito bom. Pelo menos E. uma vez na semana, fixamente, estamos aqui pra falar besteira. E trago informações aí, ó. Foi sábado? Não, foi domingo passado. A gente já tava com 300 seguidores? Não, né, Daniel? Semana passada, no último. É, Não, não tinha. A gente não não, né? bateu. Foi quando bateu 300. Os 300 de Tinha Esparta. batido 300. Passou uma semana, na verdade não passou uma semana, porque o episódio saiu no domingo. Hoje é dia 4 que a gente tá gravando. E já estamos com 345 seguidores. Então, desde que a gente gravou o último episódio, já aumentou 45 inscritos no YouTube. Loucura, loucura. Não, O que tá tá acontecendo a gente não sabe, mas continue. Exatamente, exatamente. Vamos continuar nisso daí, né? O que vier, veio e é sucesso. Exatamente. E, cara, assim, eu acho que é bacana a gente pegar umas ideias, né? Que é, por exemplo, lá atrás, quando a primeira vez que a gente gravou, acho que com o Renato, a gente não tinha batido, acho que 100 Não, não visualizações. tinha, Acho que não ou eu tinha. tava com cento e pouquinho, tava bem. Tinha acabado de bater no 100, é uma coisa assim, sabe? E hoje, sei lá, deve ter uma diferença de 10 episódios aí e batemos os 300. Então, tipo, Sim. 345. Então, assim, é genial, sabe? É uma coisa incrível. E, assim, estou É, falando do Renato a porque gente hoje tá é um dia sempre. especial, né? Sim, a parte 2 que estavam todo mundo pedindo. Todo mundo pediu essa parte 2. E sem mais delongas, acho que é importante porque sempre a gente começa essa introduçãozinha aqui, vocês já têm percebido e muita gente até reclama. Porque nossas introduções, geralmente, a gente começa a entrar em um monte de tema que a gente fala que é o papo que vai levando a gente, na maioria das vezes. Então, mas hoje, então, a gente não vai ter aquele bate-papo de ficar comentando sobre o episódio passado. Cancelados, de novo, foi muito legal. Tem sido muito legal também os números do último episódio, que é o Cancelados. Sim, sim. Mas hoje a gente vai começar já com o Renato, porque a gente tem mais tempo útil. Porque toda vez que o Renato, na última vez que ele veio aqui, a gente já falou, pô, a gente podia ter ficado 4 horas falando com o Renato. E hoje, eu não duvido que vai ser diferente. A gente vai terminar o episódio aqui, aí depois vocês vão vir mandar mensagem pra mim falando, vocês falaram, não falaram de tal coisa, vocês podiam ter falado mais isso, falado mais aquilo. Sim, pior. Então, pra gente agradar todo mundo, a gente teria que ter um episódio semanal com o Renato, falando pelo menos 1 hora por semana com ele pra falar de temas. Então, pô, E, Renato, manda um oi aí, fala com a galera. Daí, rapaziada, tanto que a gente tá há 20 minutos antes de começar o episódio, a gente Sim, tava batendo papo e já poderia ter começado o episódio há 20 minutos atrás, né? exatamente, Ó, exatamente. é sempre um prazer estar aqui com vocês. Vocês sabem disso. Que eu sou um cara que acredito muito nesse projeto de vocês, nesse trabalho que vocês estão fazendo. E o legal é que é leve, é um bate-papo que vai fluindo, vai levando, que nem o Gui falou ali, né? O papo vai se Sim, transformando e vai se construindo, né? quando a gente E vê, a também, gente já tá falando de 1 milhão de. É igual a gente tava conversando aqui antes, a gente tava falando de frio, e de repente a gente tava falando de futebol, tava falando da Atalanta. Então, as sim, coisas vão foi indo. exatamente. pra, As, Bom, mano. as foi coisas vão pra, indo, vão indo.
Foi pro briga de festa universitária. Sim, olha onde nós chegamos. Cara, o Olha... que tem a ver uma coisa com a outra, meu irmão? Não tem Não, nada a mas ver. ó, pra você ver, esse talvez seja o diferencial do D2. Que é o que todo mundo fala, pô, eu gosto muito como vocês levam as conversas, porque não fica naquela coisa, sabe, de eu ficar só perguntando, de repente a gente entra no assunto aqui e a gente vai embora, velho. E vai colando um no outro e por aí a gente vai. Mas Eu Essa também que é a nem gosto de graça. falar. Eu também não gosto de Não, falar. mas assim, eu acho que isso daí é aquele sentimento de conversa de bar, tá ligado? Porque, mano, quando você tá conversando no bar com seus amigos, ninguém fica preso no assunto, tá ligado? O negócio vai você não evoluindo, vai fica escalonando de um pautando, né? jeito, mano, que, tipo, sei lá, você começa a falar sobre, sei lá, sobre futebol e acaba falando sobre um lance, Não, sobre um negócio louco, sabe? Sobre e é física aquilo, tipo, a quântica. gente tem algumas coisas, tem alguns Pô, pontos que a gente sempre quer pontuar durante uma conversa, porque eu nem falo que isso aqui seja uma entrevista, né? Porque é uma troca de ideia, a gente tá trocando ideia mesmo e vai indo. Tem alguns pontos que a gente quer sempre falar, mas a gente vai indo e de repente a gente dá um jeito de colocar aquilo que a gente quer falar no meio de tudo isso e essa é a ideia. É bom que seja leve pra todos, né? Vocês conhecem o Nômade Raiz? Conheço? Aquele O careca da que fica viagem, viajando? sim, sim. É, Sim, sim. cara, ele fala nos vídeos dele, né, no canal dele do YouTube, que o enredo vai se criando. O enredo vai se criando. Exatamente. Eu acho que vocês estão no mesmo caminho. O enredo vai se criando. Vai indo, vai indo. Quando a gente Vai indo. vê, é igual eu falo pro Daniel quase toda semana. Eu falo, pô, Daniel, a gente tinha que dar uma reduzida nos tempos do podcast, pô. A gente tá fazendo um podcast de 2 horas, quase 2 horas. Vamos reduzir pra 1 hora. Não, vamos reduzir. Chega no outro vídeo, quanto tempo que tá? 1 hora e 50. Ah, agora já foi, velho. Então vamos, mano. Só vamos. Não, qual que foi o episódio que a gente falou, não, a gente vamos tentar fazer mais de boa, menor e tal. Deu 2 horas e meia, quase 3 horas de Não, episódio. foi o último agora. Foi o último, A gente né? ficou, olha Ah, só, a gente começou o episódio faltando, tipo assim, os caras falando, não, vamos fazer um episódio rápido, 1 hora, beleza. Quando a gente foi ver, o episódio já tava com 1 hora e meia. Eu falei assim, mano, e nós não tava nem na metade do negócio. sim. Nossa, daí É, tem que então. começar a encaminhar. É loucura. É isso que é pior, porque você começa a tentar, tipo, dar aquela forçadinha, né, pra ver se o pessoal Pra Sim. fechar. percebe. E ninguém... Não, e o pior Parece eu é, atendendo o mesmo, cliente. sim, mesmo dando a forçadinha, não tem jeito. A gente vai indo, Não a tem. gente vai indo, vai indo, vai indo. Porque você começa Parece a eu quando o fazer cliente aquele. liga. 22 minutos de ligação do cliente no telefone, eu começo assim. Ah, dona Rose, que bom, dona Rose. Mas é isso aí, dona Rose. É isso aí a minha deixa pra ela desligar, né? É Sim. isso aí, dona Rose. E ela continua. Mas, dona Rose, é isso aí mesmo, tá? Beleza? Continua. É mais ou menos essa deixa aí, né? É sempre assim, tem que dar. Quando a gente percebe, já é tarde demais. É. Mas um ponto importante que eu conversei com o Renato antes da gente começar. Na verdade, esses dias eu tava falando com ele, que eu queria que ele citasse alguns pontos, algumas coisas, porque muita gente mandou mensagem pra mim sobre o que estava acontecendo da questão da prisão do Bolsonaro, lá sobre a questão de benefícios. Eu conversei com o Renato antes se ele podia dar uma explicadinha pra gente sobre isso, mas também pedi pra ele, que foi uma das mensagens que eu recebi de muita gente da outra vez que ele veio, que se ele pudesse trazer alguns casos interessantes que ele possa falar, claro. E ele já falou pra mim, pô, já separei uns aqui, inclusive um que aconteceu recentemente. E então, a gente começa com a parte dos benefícios, que eu acho que é uma dúvida que a galera tem tido. Não sei se você pode me dizer exatamente o que é Eu, isso, eu, porque eu assim, acho que eu tenho uma pequena confusão do pessoal quanto ao uhum, que é benefício e o que é regalia, sim, tá? Benefício, benefício, realmente, eu não vejo assim que o Bolsonaro tenha algum benefício. Benefício por quê? Porque por questão legislativa, por questão processual, benefícios são os incidentes que cabem na execução de pena dele. Então, assim, progrediu de regime, por exemplo, né? Então, são uhum, situações assim. O que pega muito o pessoal é o fato do Bolsonaro estar na Papudinha, com uma cela de 64 metros quadrados, exatamente. tendo 5 refeições por dia, com ar-condicionado, frigobar, televisão, o pátio liberado. Na verdade, ele está num hotel 5 estrelas. Se você Sim, falar para um preso, se você falar para um preso o que é aquilo ali, o preso vai falar que aquilo ali é um hotel 5 estrelas, é a Fofolândia.
os presos vão falar. Total. Não, Ele tá na e e ainda reclama. eu, não, eu falei pro Daniel, eu falei assim, Daniel, na hora que eu vi a parada que teve um vídeo, né, que o G1 soltou, mostrando como é que era a cela que ele tava e tudo mais. Cara, tem 3 mictórios. Eu falei assim, mano, o Bolsonaro cada dia ele vai escolhendo um. Ah, hoje eu vou, É, vou não, mijar então, nesse já aqui, pra ele já Ele começar tá amanhã eu no vou no top outro. 3. Ele tá tá numa ligado? suíte. Mas assim, ó, Sim, qual que é o ponto? Independente do que aconteceu, ele é ex-presidente da República. Ponto, sim, acabou. Independente do que ele fez. Ele é ex-presidente e ele, como ex-presidente, ele tem direito, pela legislação, eles falam sala de Estado Maior. Até o advogado tem direito à sala de Estado Maior. Mas na prática não se aplica para pessoas comuns, né? Isso não se aplica. sim. Então, para um advogado, os tribunais entendem que só tem que ficar separado dos demais presos. Azar, nossa, eu já ia falar palavrão aqui, ia derrubar já o vídeo. Não, pode Mas falar. Fica à vontade que a gente tem um Palavrão, advogado azar, aí. palavrão tá liberado. Palavrão tá liberado. mas daí publica daí no, publica onde vocês publicarem o streaming, derruba o vídeo. Não, não, no palavrão não tem problema não, é só algumas outras Não? palavras. Não, não, É, Então, assim, cara, é meio que foda-se o cara, sabe? sim, Azar. Então eles não aplicam, eles só deixam separado, que nem eu me jogaram numa cela separada que era uma solitária. Tá certo, beleza. Só que numa situação do Bolsonaro, tem mídia em cima, tem ex-presidente, então os caras vão, para evitar problema, fazer tudo como a lei exige. Então ele não tá com nada além do que a lei determina. É aquilo ali, a sala de Estado Maior. Então, funcionário, advogado, promotor, pessoal do legislativo, qualquer um ia ter direito àquilo. E ele está tendo direito ao que realmente tem. O grande ponto é a carreira militar dele. A carreira militar vai ser, não sei se foi aberto, eu desativei meu Instagram, então eu fico um pouco na dependência de ficar caçando notícia. Né? Mas estava para ser aberto, se eu não me engano, o procedimento no STM, que é o Tribunal Militar, para fazer a cassação da patente dele. Ele aham, perdendo, tem a cerimônia de morte da patente e tal que eles fazem lá. Ele perdendo essa patente, ele vai perder as regalias a título militar. Só que o quesito de presidência dele, ex-presidência, já deixa ele numa cela confortável, tranquila, ah, que nem eu disse, é uma fofolândia pro cara, né? sim, E o pior é ele reclamar daquilo ali ainda. Pô, tem médico, exatamente. a hora que ele precisa tem médico lá dentro, são 5 né, refeições, tem até tem psicólogo e frigobar, assistência social, a- velho. psicólogo, o banho de sol dele é liberado a hora que ele bem Bolsonaro tá entender. no Big Brother, cara. Meu Só irmão, faltou a piscina. Só faltou a piscina. visita, cara, ele tem direito à visita a hora que bem quiserem entrar lá pra visitar ele, podem visitar ele. O cara não deve nem ficar sozinho lá dentro do negócio, porque toda hora estão visitando ele. É real. Então, pô, reclamar Mas, disso? Ah, pelo sim, amor de Deus, cara. é Pô, loucura, né? Acho. Se ele tivesse mas, no. Aquele do pô, Rio. Como é que é o nome daquele do Rio de Janeiro? quem era? Não sei o O que, Sérgio 3 Cabral? lá. Não, aquele outro. Não, não, o Presídio. Ah, o presídio lá, Bangu? O Bangu. Se ele tivesse no Bangu 1, Ah, isso meu aí ele ia irmão. ver só. Pô, São Paulo, CDP Pinheiros. Joga ele no CDP Pinheiros pra ele ver o que é Esse bom. é doido. Vocês são de São Paulo, vocês conhecem o CDP Pinheiros. Aham. Curitiba. Em Curitiba tem Piraquara ali. Piraquara é um complexo penitenciário. Joga o cara na PCE, na Penitenciária Central do Estado. Mano, cara, ele vai ver, não aguenta, não aguenta. E ele tá literalmente na Fofolândia, né? Então acho Sim. que todo mundo conseguiu entender qual que é a situação. Não é o que a lei determina e é isso aí. E o povo só vê o corte de benefício para os presos comuns, né? Ah, Comuns, né? caça Assim. saidinha, corta esse papo de tornozeleira. Ainda não conseguiram, a monitoração eletrônica ainda não derrubaram. Mas a saidinha já derrubaram, né? A saidinha já não Sim. existe. Sendo que da saidinha, pô, 40 mil presos saíam e, cara, não dava menos de 1.000 que não voltava. De 40 mil. Mas
Essa teve a última agora, não teve? Uma em Na, dezembro? ver- na verdade, o que tem em dezembro são para os presos que adquiriram direito antes da alteração legislativa. Então não é que Ah, nenhum tá. preso vai sair mais. São os presos que cometeram crime da Antes alteração da para frente. mudança. Da Ah, sim. alteração para É, frente. quando ele Exatamente. ocorre Quem antes da quem está mudança da preso lei, antes da permanece, alteração né? continua tendo direito normal. E uma dúvida que também o pessoal tinha mandado pra mim, porque, assim, a gente não tem muita essa ideia de, por exemplo, que nem onde ele tá lá na Papuda, a gente só consegue ter esse acesso, saber que existe a Papuda mesmo porque o Bolsonaro foi pra lá e mostram como é que é. Mas o que que te faz ali são só presos entre que tiveram, por exemplo, um político, um general, alguma coisa do tipo, é esse tipo de presos, esse tipo de pessoas que vão pra esse tipo de prisão? Ou, por exemplo, eu não sei mais se existe isso, mas eu lembro que tinha muito aquela coisa assim, que todo mundo falava, sabe aquela coisa tipo assim, ó, você tem que beber depois dos 18, e todo mundo falava assim também, ao outro lado, você tem que fazer faculdade, porque se você for preso, você vai pegar uma cadeia melhor. Não Isso existe também mais. não existe mais, né? Derrubaram isso Roubaram também. isso A aí. questão de cela especial para curso superior não existe mais, né? Isso daí caiu. Então, assim, se você fez Benefício tirado aí. faculdade pensando em cometer algum crime, sinto lhe informar, não vai servir de nada a faculdade. A faculdade já não serve para muita coisa ultimamente, né? É, Ainda mais, então. faculdade hoje em dia já não serve para muita coisa. Então, agora muito menos. Ansioso E- pro dia que a pós-graduação começar a dar cela especial. Daí eu Não, mas então, e quem vai pra Papuda? É o quê? É um general? É um político? É isso? É só esse tipo de Na pessoa? verdade, quem tem um direito a uma cela especial, ou que de certa forma tem que ficar separado, ou precise de um cuidado diferenciado, até por questão de acesso dos agentes penitenciários, precisa ficar separado, né? Por uma situação, às vezes, de saúde mais delicada. A exemplo, vou trazer um exemplo aqui. Um advogado tem direito à sala de Estado Maior. Seria uma prisão igual a do Bolsonaro. Então, acredito eu não tenho contato com quem está preso na Papuda e na Papudinha, mas acredito eu que na região do Distrito Federal, pessoal que é advogados que cometem crimes e são presos, acabam sendo levados para celas parecidas com aquela. Não, assim, longe de estarem sozinhos na cela, devem dividir a cela com outros, porque essa exclusividade de ficar sozinho na cela é do presidente e tranquilo, é entendível. Seria Sim. até perigoso pro Bolsonaro ter alguém junto com ele, é, qualquer pessoa lá junto com ele, cumprindo pena junto com ele. Mas policiais, militares, são pessoas que não podem, de jeito nenhum, serem postas em uma cela comum com outros presos, por questão nítida de risco de vida, né? É o risco de acontecer alguma coisa ali, um atentado, algo contra a pessoa. Então, essas pessoas são postas em celas separadas. Via de regra, existem os batalhões. Eu sei pelo Paraná, que é meu quintal, que tem o BPGD, que são batalhões de polícia de guarda, que é onde os policiais e militares ficam presos. E é separado e realmente é uma fofolândia. Real. Os caras ficam soltos dentro do batalhão, almoçam junto com os policiais. Então, assim, quem fala que não é isso daí tá tentando passar pano e esconder, mas é tranquilo. Os caras ficam tranquilaço lá dentro. E acredito que na Papuda eles devem seguir a mesma lógica, né? Às vezes não conseguem levar para um batalhão de polícia de guarda, como tem no Paraná, e eu sei que tem no Distrito Federal alguns batalhões desse, mas também devem encaminhar um ou outro que tenha que ficar separado lá para Papuda. Aham. E então, assim, esse pessoal que precisa, por alguma motivação muito específica, ter essa divisão. E os que têm direito à sala de Estado Maior, que daí é o advogado, o legislativo, o executivo. O pessoal tem direito enquanto está no cargo, tem direito à sala de Estado Maior. Entendeu? Pô, Respondido? perfeito. Respondido. Assim, Acho que a galera teve uma luz aí, até porque acho que até pra gente mesmo cria um pouco dessa dúvida, né? Porque a gente
fica meio confuso, né? A gente entende o caso, né? Porque, como você disse também, ele é um ex-presidente, não tinha como botar ele no meio de uma cadeia normal, uma cadeia comum. Eu acho que não ia durar 5 minutos. E tem essa necessidade mesmo, mas é meio doido nisso, né, cara? Eu acho que. Inclusive, o Lula teve o mesmo padrão de Sim, atendimento. Assim, Eu ia perguntar não isso. teve. O Lula ficou na superintendência da Polícia Federal. Ele não era uma cela, era uma sala, era como se fosse um quarto mesmo. Aham. Até acho pior o local que o Lula ficou, porque não tinha tanto não tinha pátio, então ele tinha que ser retirado para o pátio, tinha que ter o procedimento de retirada dele para o pátio, era diferente, mas também com um quarto, com frigobar, com tudo. Se não me engano, o Lula tinha até aparelhagem de musculação na do Lula, se eu não me engano. ele é Pra ele fit, né? sair Ele é maromba fit. de lá. Pra ele Ele é sair maromba. fit. Ele era Eu Eu, fit tava mesmo. eu, já, eu eu tava vi. já ganhando músculo pra começar O nisso. Lula, diferente do Bolsonaro, o Lula era atleta. Sim. O físico de atleta. Físico de atleta. Inclusive, eu li, vai fazer há poucos dias aí, que eu vi que o Bolsonaro pediu pra botar uma TV Smart pra ele lá, né? Ah, pelo amor de Deus. É, E vamos Pelo mano. colocar, amor vamos de colocar. Deus, cara. Pô, não precisa Agora, beneficiar, agora o cara, não agora ele precisa quer melhorar a beneficiar, cela pô. de todo mundo agora. Agora que ele foi preso, ele quer fazer campanha pra melhorar a cela dos presídios. Já, Ah, já, pelo amor. Agora eu não sei ele. quando vai É melhor sair. ele. Agora tu vai fazer É, não propaganda. fala aí. Não, eu ia falar que só que agora vai melhorar todos os presídios por aí, você vai ver só. Ah, Sim, não, não, onde eu ele vai falei ter isso. Bandido morto, bandido bom não é mais bandido morto, não. Ele quer a Smart TV porque já vai sair o filme dele, vocês esqueceram disso. Ele Nossa, quer Nossa, ver o cara, filme dele nos streaming. aquele filme isso daí, bizarro lá, olha. cara. Nossa, E, mano, sim. cada vez que eu vejo alguma coisa relacionada a esse filme, é tipo o Rodrigo Faro fazendo o Silvio Santos, sabe? Que coisa horrível, cara. Eu não lembrava desse. Pô, cara. Meu Ô, Deus você do lembra de umas céu, Não, cara. velho. bizarrices também, Ing? Ô, você Mano, lembra de umas bizarrices, cara? Filme do não, Bolsonaro, pra filme mim do é Silvio Santos. semelhante, cara. É Não, mano, Cara, semelhante. o olha. E o Rodrigo Faro e melhor o é que Silvio Santos são. o trailer desse do Silvio Santos com o Rodrigo Faro era ótimo, porque ele fala com sotaque, assim, meio poderoso chefão, assim, o Silvio Santos falando. Pô, muito bom, cara, muito bom. Agora o Cara, terminando o Bolsonaro, pelo podcast, eu vou amor ter que de assistir Deus. esse trailer, cara. Não, você vai ter que. Assista, assista. Eu vou mandar Vou pra ver. você, tem que ver isso, cara. Não, cara, eu vou ter que assistir. Terminando o podcast, eu vou parar pra assistir Tem esse que ver, trailer. tem que ver. Que eu lembro quando Pior que tava pra sair, cara. Eu lembro, mas eu não cheguei a ver. Eu Mano, achei muito muito bizarro. bom. se Muito eu não me bom, engano, muito o bom. filme passou por muita regravação. Porque É, claro. tava muito ruim e o pessoal Horrível. precisou regravar umas par de coisa. Mano, tem que Pra passar, entregar, velho. Não tem então, jeito. o que foi entregue, mano, você tem que pensar que é a versão boa. Tem que ver a pior Nossa, antes. meu Deus do céu. Ah, My é, God. vai Cara, ser difícil, viu, cara? mas sim, ainda Fala sobre aí. o processo do Bolsonaro, gostaria de uma dúvida, assim, porque eu acho que é uma coisa que muita gente ficou inculcado e tal, que é a questão da PL da dosimetria. Tipo, o fato dela vir depois do processo do Bolsonaro, como ela de fato acaba interferindo no processo assim, não somente para quem sofreria a Posterior? questão Não. depois, ou Porque não tem nada a ver? existe princípios no direito penal que tudo aquilo que beneficia o réu, ele abrange a todos, né? Abrange a todos os réus anteriores, se beneficiar. Se for contra, que nem eu falei da saidinha, se for algo que venha contra o benefício do réu, é dali em diante, entendeu? Então, assim, a Sim, situação da pele da dosimetria, se, se ela se sair algo que beneficie o Bolsonaro daqui a 3 anos, por exemplo, daqui a 3 anos, aquilo ali vai retroagir e aplicar dentro do processo dele. sim, Até como exemplo, vamos trazer um exemplo bobo aqui que fica fácil de entender. Ou descriminalização da maconha,
O Brasil deixou de ser tráfico a maconha. Todo mundo que tem processo onde foi preso num tráfico, que o único elemento do processo era maconha, essa pessoa automaticamente vai poder entrar, ou daí, obviamente, o STF decide como que se faz a aplicação, mas via de regra, se entra com a revisão criminal e pela revisão criminal a pessoa está absolvida, entendeu? Então, assim, tudo aquilo que vier para beneficiar, aplica para todo mundo que passou. O que vier a prejudicar é só dali para frente. Bom. Tentei falar do jeito mais didático possível. Não, muito Não, bom. não, Inclusive, você muito bom. me criou outra dúvida aqui agora também. Não sei se você, como trabalha com essa parte criminalista, talvez você tenha uma ideia mais ou menos sobre isso. Porque eu sempre fico pensando da relação do que, assim, o que que é o tráfico, o que que é o usuário. A gente separa meio isso, mas eu queria entender, não sei se vai, até peço desculpa pra você que eu não sei se você vai saber me responder isso. Porque acho que essa é uma grande dúvida que todo mundo pensa, porque assim, quando o cara é pego com, por exemplo, uma quantia, como é que você separa se ele é usuário ou ele é traficante? Porque na minha cabeça eu acho que isso aí teria que ser construído esse caso, por assim, se for tráfico, vão ter que ter coisas que vão ligar esse cara a tráfico. Por exemplo, a gente sempre vê em reportagem, não, ele tava com dinheiro trocado no bolso, tava com tal coisa. Isso faz com que indício de tráfico, entendeu? Você usou a palavra certa. O que define são os indícios de mercância. Indícios. Indícios de mercância. Que aquela pessoa estava comercializando o entorpecente. O que são esses indícios? Dinheiro trocado, ponto local conhecido como ponto de tráfico, balança de precisão, os invólucros, né, os ziplocs, papel filme. Quando encontra todos esses elementos como um conjunto, ou numa residência, ou a quantidade grande de material entorpecente com a pessoa, quando encontram todos esses elementos, a polícia normalmente tenta transvestir isso como um indício de mercância, para poder levar como tráfico, e não como usuário, entendeu? E daí vai também da ficha do sujeito, né? Pô, o cara caiu a primeira vez com 20 gramas de maconha, via de regra não é tráfico. Tem só 20 Sim. gramas de maconha, não tem dinheiro trocado, caiu a primeira vez, não é tráfico. O cara vai acabar sendo levado como usuário. O cara tá pela sexta vez sendo preso, né? Tem 3 vezes foi encaminhado, 3, 4 vezes foi encaminhado como usuário, porque foi pego um cigarro com o cara, mas dessa vez pegaram com ele lá R$ 100 trocado em nota de 5 e 10, e que faz aquele bolinho de nota tudo amassada, né? Pegaram 7, 8 pedras de crack no bolso do cara. Daí você olha meio estranho para uma situação dessa. Por Sim. isso que daí o cara é arrastado como tráfico. Então são esses indícios. Tem que ver a situação de cima. Tem que ver a situação como um todo, não pura e friamente a pessoa e a droga que foi apreendida. Entendeu? Aham. Esses Não, elementos perfeito. externos que dão a tipificação final ali da situação, se é tráfico ou se é consumo. Sim. Mas inclusive eu estava até lendo um pouco sobre isso recentemente, porque aqui a Tô te gente vendo em São muito Paulo, interessado nesse principalmente. assunto, Gui. Tô te Não, vendo muito não, Não, interessado eu nesse tô não, assunto. quieto não, aqui, sabe por mano. Eu tô quê? percebendo aqui, Não, mano. Eu tô porque o que notando Você tá acontece? que muito você tá curioso, mostrando um hein, interesse mano? que eu não vejo nem nos Não, meus clientes, Gui. Nem nos meus clientes eu vejo não, esse é que interesse. recentemente, eu não vi se você viu que teve um caso de um menino que ele ficou preso, acho que ele tinha 18, 19 anos, ele era daqui em São Paulo, que forjaram pra ele lá e ele tava, eu não lembro como é que foi a situação agora, porque eu vi, vai fazer umas 2 semanas, passou na Globo, que ele saiu agora, que conseguiram pegar a câmera, porque basicamente forjaram ele ali, sabe? Mas o que eu vejo de caso meu, cara, que a polícia forja, cara, que jogam a droga em cima pra arrastar o cara preso. Não, Pô, tem então, uma e comarca no inclusive, interior do estado do esse Paraná. não, pode falar, pode Pode falar. falar. Certo? Na verdade, ele não tava com nada, só que ele tava com dinheiro trocado. Então deram pra ele como se ele fosse tráfico, ele ficou muito tempo preso, mas ainda não tinha nem sido julgado.
E aí vão buscar as câmeras, porque inclusive eu não lembro o que acontece, mas a mãe dele tava junto, meio que junto com ele na hora. E aí a mãe meio que, tipo, desdobrou tudo pra salvar o moleque e tal, porque eles não são meio de família humilde, só que depois de anos, e tipo assim, o Estado não repara, né? Repara nada. Ele disse que é direito do Estado esse procedimento. Ó, processo que eu fiz audiência ontem. Eu fui contratado, era 1h da tarde, a audiência era 5h30 ontem. Maluquice. Caramba. Era Porra. 1h da tarde, audiência 5h30, processo em segredo de justiça, eu não conseguia nem ler o que estava no processo. A pessoa só me mandou, eu perguntei o que aconteceu. Ela, não sei o que é. A pessoa que me contratou. A pessoa nem sabia o que era. De tanto processo que a pessoa tinha. Não sei qual que é o fato que é esse daí. Beleza, tranquilo, vamos fazer. Corri atrás, me habilitei no processo, liberaram para analisar o processo, era 5h30 da audiência, me liberaram o processo às 4. Daí, tranquilo, vamos ler o processo, Tranquilo, preparar a tranquilo. audiência. Dá uma De uma lidinha boa, de rápida boa. ali, ó. Suave. Cheguei para ver o processo, a pessoa estava respondendo o processo por causa de uma sacola. Uma sacola. Uma sacola de Meu mercado. Deus. Ele estava respondendo um tráfico por causa de uma sacola de mercado. Na vila tem um mercado. Na vila que a pessoa mora, tem um supermercado. Então significa que todas as casas da vila têm aquela porra daquela sacola de mercado na bendita casa. Todas as casas da vila devem ter. Porque só tem aquele mercado no lugar. E a pessoa tava respondendo uma ação penal por causa de uma sacola de mercado. A porra do Noia embalou as embalou as drogas numa sacola de mercado, na sacolinha de mercado, 8 pedras de crack, e a polícia abordou. O Noia pegou e apontou para a casa da pessoa como se tivesse comprado naquela casa. A polícia Meu entrou para Deus. dentro da casa e achou uma sacola de mercado igual a sacola do Noia. E levou a pessoa presa. Otário. Falou bem assim, a droga estava embalada em uma sacola igual a sacola que encontramos lá. Então, foi ele que vendeu pro Noia. Deus do Nossa céu. senhora, olha. Não, assim, É, aqui em casa tem Cara, eu fiz ontem papel essa sulfuro, audiência, cara. Eu então. não tô brincando. O Ministério Público, quando terminou a audiência, o Ministério Público falou: eu não tô vendo elemento nenhum de tráfico. O Ministério Público parou e falou: eu não tô vendo elemento nenhum de tráfico. Eu nem sei por que existe esse processo. O Ministério Público. Eu olhei pra cara do promotor e falei assim: pois é, eu também não. Eu também não sei o que tá acontecendo. isso é uma loucura, né, cara? E Porra, aí? velho. Faz É impressionante, é impressionante. Porque eu fico imaginando, imagino o tanto de gente que tá presa numa situação dessa. E outra coisa que eu te perguntava, por que demora tanto esses processos? As pessoas ficam presas e às Cara, vezes tá sendo julgado lá num. O que é acontece? É, estado é por assim, estado, falta um cara. advogado para essas Hum, pessoas para hum. acelerar o processo ou. Não, isso é uma coisa, isso daí é um ponto de estado para estado. Exemplo, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, os processos, no contexto geral, eles são muito rápidos. Assim, óbvio que eu não estou dizendo uma operação que precisa de horas de escuta, interceptação telefônica, que precisa de perícia de celular. Perícia de celular normalmente demora, porque são poucos sistemas que tem nos estados que conseguem fazer essa perícia. Eles usam um equipamento que chama Celebrite e não são muitos que o estado tem, porque é um equipamento israelense, caríssimo. Então, Para que são é isso poucos. aí, Renato? O Celebrite é um equipamento para perícia de celular, que, Ah, que, que é um equipamento israelense. Cara, ele consegue quebrar iPhone 16, cara. Ele consegue quebrar caramba. para Maluco. fazer a perícia e recuperar a mensagem do WhatsApp de iPhone 16, cara. Pra você ter noção. Putz. Então, assim, é um É. equipamento caríssimo. É um equipamento caríssimo. E, óbvio, o estado do Paraná tem. São Paulo não tem. A atualização do de São Paulo faz lá um iPhone 13, 14. Atualização de Uhum. São Paulo. Santa Catarina tem. Rio Grande do Sul tem. O Nordeste não tem esse equipamento. O Nordeste você manda Moto G3 para fazer perícia no Nordeste, eles não sabem nem como começar a bendita da perícia. Entendeu? Então, assim, É depende porque. muito. Essa questão de tempo que demora, esse tempo que demora o processo, depende muito da estrutura judiciária e policial do Estado. O Estado do Paraná é muito rápido, mas eu imagino assim, Rio Grande do Norte.
tem uma estrutura judiciária ok, mas uma estrutura policial muito defasada. O Rio Grande do Norte, muito provavelmente, os processos vão demorar mais. O processo demora 3 meses, 4 meses para terminar no Paraná, vai levar 1 ano lá pro Rio Grande do Norte. Entendeu? Sim. Meu, mas é uma loucura. Por exemplo, eu lembro de ver, por exemplo, algumas coisas sobre o Carandiru, essas coisas assim. E tinha uns números, assim, muito doidos. Tipo, sei lá, 1.000 pessoas esperando processo há mais de um ano, sabe? Tudo bem que é uma coisa mais antiga, muito mais antiga. Mas, pô, é loucura isso, né, cara? Mas é uma época de processo físico também, né? Hoje em dia é tudo Sim. eletrônico. É uma época de processo É, físico. hoje. Hoje, ó, que nem eu tive cliente que foi. Até um caso que eu ia contar para vocês. O cliente foi preso na sexta-feira. Teve audiência de custódia agora na. Ontem foi a audiência de custódia dele? Não, foi segunda a audiência de custódia dele. Segunda-feira, tô perdido nas datas aqui. E já tá com denúncia já oferecida. Isso, para oferecer a denúncia no processo, que é onde se formaliza a acusação, para oferecer denúncia, normalmente demorava 2 meses, antigamente. Cara, não deu uma semana da prisão do cara, já tá com denúncia no processo. Olha como que foi rápido. Vai ser apresentada a defesa e já vai vir a audiência. A audiência vai ficar para daqui uns 40 dias. E da audiência já vai para sentença. Então o Os cara vai estar com processos são sentença em bem menos de mais 4 meses. rápidos hoje, né? Tem a É, o questão também de cara vai toda estar com sentença. a digitalização das informações, né? Que também Pô, cara, facilita bastante. se não Antigamente fosse, o pessoal tinha que ir se não ali fosse a no digitalização, balcão do fórum. é, se não fosse a digitalização, eu não tava morando na Rússia também, né? Sim. Tem esse detalhe também. Se fosse a Aí, sobre o digitalização. caso sobre o caso do menino aqui, eu achei, ó. Jorge Luiz, o nome dele, foi condenado por tráfico em base de uma investigação frágil. Ele pegou 9 anos de prisão e saiu agora, em 2025, porque a justiça reconheceu erros no processo e mandou soltar. Porque o que acontece? Ele tinha sido preso e não tinha prova nenhuma, como eu disse, ele só tinha essa questão do dinheiro. E aí foram buscar agora a câmera, saiu imagem da câmera agora, depois de um ano e pouco, pra soltar o moleque. É loucura, é Cara, e, loucura. e eu tô vendo aqui ele saiu numa revisão criminal, que significa que o Sim, processo terminou, acabou de vez o processo, e daí eles tiveram que entrar com um novo processo para reabrir meu, é o. loucura. E, Eu- e assim, ó, cara, eu poderia citar aqui uma hora de casos que passaram pelo escritório, de situações que a pessoa é condenada sem elemento para condenação. E Não, e é simplesmente é muito condenado. doido, porque na reportagem até mostrava que ele meio que fazia parte de um grupo de igreja, ele tava meio que voltando disso, falou, meu, eu nunca nem bebi, de repente eu peguei 9 anos em processo de tráfico, sabe? Então, Oxe, mano. esse é sortudo. Esse é sortudo. Pô, eu tenho um E, caso de uma cliente do litoral do Paraná. Cara, tem no processo, isso me deixa mais indignado, cara. No processo tem a imagem do policial colocando a mão no bolso dela enquanto prende ela. Do policial colocando a mão no bolso dela. E depois levando ela pra revista. Tem a imagem, tipo, ele coloca a mão no bolso dela, depois pega ela, separa, daí ele faz a revista e faz uma cara de surpresa como se tivesse encontrado alguma coisa. Ela falou, nossa, doutor, eu não tinha aquela droga comigo. E ele colocou a bendita droga no meu bolso. Cara, e na imagem dá pra ver o cara colocando a mãozona no bolso dela. cara, é Ai, loucura. Acho que é o maior de medo, acho que assim, de todo mundo que mora em São Paulo, a gente quer, sei lá, a gente é parado quase toda hora, acho que é o maior medo de todo mundo, assim, mano, ser forjado. Porque, cara, é muito difícil você debater uma coisa dessa, né? Como é que você Não vai, tem como, se, cara. se Vai fizerem isso falar o com quê? você, como é que, se não tiver câmera, se não tiver não sei o quê, você vai ser preso, já era, sabe? Não tem o que fazer, não tem o que fazer, cara. Pô, essa minha cliente, ela pegou 13 anos de condenação, cara. Tá Eu doido, ainda cara. tô recorrendo o processo dela, ainda tô recorrendo. Mas ela pegou no primeiro grau, ela pegou 13 anos de condenação. Imagina, cara. Cruel E demais. ela já tinha 15 de remanescente, cara. Ela já tinha 15 de remanescente que ela tava cumprindo. Nossa. Cara, ela vai 13 anos de condenação dela aí, mais com remanescente, cara, ela passa fácil, mas fácil, ela fica 10 anos presa. 10 anos não, mas uns 6, 7 ela puxa presa, cara, fechada. Passa,
Tá É louco. loucura, cara. E outra dúvida também que tinham me mandado mensagem aqui, Renato, é que o pessoal perguntando se você nunca teve vontade de, por exemplo, trabalhar como um advogado aí na Rússia para atender, se você já advogou para alguém aí, russo, Cara, o se tem uma idioma. complicação, sei lá, você com o cargo da OAB, todas essas coisas, você pode trabalhar aí, não pode? É uma das mensagens Poderia, que eu recebi poderia, também. eu fui atrás da documentação, vi como que funcionava aqui. Aqui ele é como se ele pudesse advogar só dentro do estado, ele não pudesse ter Uhum. casos para fora do estado dele, né? Ele tem uma autorização estadual para advogar, tem uma série de validações do diploma que tem que fazer para seguir e tal. Até daria para fazer, e eu até pensei em fazer, só que tem um problema que é o idioma, cara. O idioma, o russo, eu falo mal e porcamente para não passar fome, e eu teria que aprender muito bem o russo, porque inclusive para você conseguir efetivamente advogar no Brasil, cara, você tem que ter um traquejo bom, tanto de expressão oral quanto de escrita. Não, Sim. tem que, É tem dominar que a ter, língua, né? tem que ter um mínimo de domínio da língua um pouco acima do padrão médio. Tem que ter um domínio acima do padrão médio. Beleza. Eu precisaria ter a mesma coisa aqui no russo. E eu não domino nem o nível mendigo. Né? Nem o nível mendigo eu domino. Pô, é difícil, né, Tamarazinski, cara? meu Klinzinski. Nem, o meu nível não é nem morador de rua ainda, cara. Eu ainda tô batendo, tô tentando chegar em morador de rua. Não tem como, cara. É difícil demais, cara. É difícil demais. Então Consigo, hoje o problema para você então seria mais a língua, né? O resto você estaria apto, seria, basicamente. seria mais o idioma. E correr atrás da documentação, que é uma burocracia, cara, tremenda. E realmente, assim, o criminal aqui na Rússia não é uma área muito rentável, assim, porque não tem quase crime, né? Então daí, pô, Eu ia perguntar isso, cara, daí não a tem como, situação né? criminal aí é mais tranquila A cadeia da ou cidade que eles estão fechando, cara. Eles vão fechar a cadeia da cidade por falta de hóspede? olha, Caramba, Real, real. cara, Fecharam. A cadeia são 3 pavilhões, tem 2 fechados, só um funcionando. aqui estão construindo mais. é que eu E lembro que o, na o última vez Putin ainda faz que uns. O Putin ainda faz umas liquidações aqui. Desculpa te cortar, Daniel, só para acho. falar o que o Putin apronta aqui. Ele dá uns benefícios que falam bem assim, ó. Quem for para a guerra da Ucrânia e voltar vivo tá com a pena. Todo mundo, Nossa, ninguém No, volta. pô, ninguém é bobo, né, cara? Pois é. né, é que eu lembro que na última vez que você veio aqui, você falou que de uma vez você tava olhando pra janela, uma coisa assim, não lembro ao certo que teve uma batida de carro e os caras meio que saíram no soco um na cara do outro. Tá E. na rua. Tá na rua, cara. na- Bizarro isso. e- então, eu fiquei até pensando, tipo, daí socou ali, acertou em cheio, levantou, cumprimentou e foi embora. Pô, assim, essa naturalidade do famoso top socão tem ajudado a galera, Cara, será? foi, Ou foi é uma muito coisa estranho, cultural cara. mesmo? Não sei, cara. Foi a única vez que eu vi um negócio desse. Foi bizarro, porque eu tinha ido no mercado, fui no mercado caminhando. O mercado fica a uns quase 1 quilômetro aqui de casa, um mercado maior. Eu fui caminhandinho e tal. Cheguei, fiz a compra, saí do mercado com 2 sacolas. Voltando andando pra casa, de repente, cara, buzina e o som de batida. Mas não foi tipo uma batida forte, foi tipo meio que um encostão, assim. Daí os caras saíram discutindo do carro, desceu os dois discutindo, armaram pra brigar, cara, armaram a guarda e começaram ali meio que tentar um acertar o outro. De repente, um acertou a cara, acertou o queixo do outro, o cara meio que cambaleou, pegou a mão no rosto, levantou, cumprimentou o outro, os dois entraram dentro do carro e foram embora. Eu É fiquei olhando isso, assim. Eu olhei, resolvido. cara, eu acho. Cara, só Respeito pode ser pelo socão. pegadinha um negócio desse, cara. Cara, só pode ser pegadinha um negócio desse, cara. Não, não, não tem, cara. Eu não imagino em um país que algo assim seja normal, cara. É isso, galera. Tem que Só na respeitar o Rússia. soco pra Isso poder é só resolver na as Rússia. coisas. Cara, eu acho que se isso acontecesse no Brasil ia ter menos crime.
Mas também ia ter gente. A Paulista ia ter que fechar de gente brigando. Porque o que acontece Mano, de loucura. daí você bota uma câmera e deixa Seria, no ao vivo ali e já era. Porra, cara, seria uma forma de diminuir o número de processos no judiciário, cara. Esse monte de ação civil de juizado de acidente de trânsito que tem, cara, não ia ter mais processo pra eles. Resolveu ali na hora, cara. Deu um socão, quem deu o socão ganhou, pronto, tchau. fora que tem gente que processa por tudo também, né? Tem gente que processa por tudo. Ah, cara, pô, pior que é, cara. Pior que isso daí você Ô, Daniel, tá, sabe o que tá eu mais tava do que pensando, certo. Daniel? Oi? Eu ia falar uma coisa, mas aqui eu não lembro se eu poderia falar depois do programa. Quem tá ouvindo agora vai ficar curioso. Mas depois a gente conversa com o Renato, que lembrei de uma coisa que a gente conversou, de uma coisa que A gente aconteceu fala com você. Uma coisa que comigo. aconteceu com você. Mas depois a gente volta nesse ponto com o Renato. Vocês estão ouvindo e vão ficar curiosos agora. Meu Aí Aconteceu Deus, com o depois eu velho. Daniel? falo com o Renato. Aconteceu com o Se fosse com o Daniel. Daniel, Comigo, pode falar. cara. Não foi comigo mesmo? Sim, sim. Uma coisa Eu po- de prédio, assim. De um local que você morava. Do Uns local que eu problemas que você morava, teve. com o Uns vizinho, você problemas que você fala? teve. Aham. Na minha ex-vizinha? Não, mano, Sim, nossa, sim, eu velho. queria, eu ia Eu vou perguntar falar pro aqui, Renato se pode rolar um. porque. Ah, então conta aí, conta aí. Eu vou falar porque, assim, primeiro porque eu não sei o nome da vizinha, então não tem como eu expor ela. Então, ela também não sabe meu Senão, nome, você já porque. ia falar pro Renato agitar esse processo aí pra você tirar um dinheiro da velha. Não, o que acontece? Onde eu morava num APzinho bem pequeno, né? E, mano, eu era um vizinho, tipo, bem aquele cara de boa, sabe? Mano, eu não faço barulho, eu sou bem quieto onde eu moro, sabe? O pessoal da onde eu morava, o pessoal nem sabia que tinha gente morando no meu AP por causa disso. Daí a vizinha de baixo, né, era um prédio, era um apartamento que tinha vizinho dos dois lados em si. E tanto é que a vizinha que morava embaixo nem sabia que quando eu tava lá, porque eu tava sempre muito quieto. E ela vazou, né, do prédio. Daí nisso entrou uma outra no lugar. Eis que essa nova vizinha aí, ela começou a fazer. Como fala? Ela começou a abrir reclamações, né, pro síndico e no prédio contra eu e minha esposa, falando que a gente fazia muito barulho, que a gente fazia, sei lá, a gente ficava dando festa, ficava usando drogas e tudo mais. Chegou ao ponto de, tipo, de surgir reclamações e de quando eu tava fora da cidade. E começaram a falar que eu e minha esposa a gente era bandido, começou a falar que a gente era drogado, que a gente ficava dando festa, que deveria chamar a polícia porque a gente era criminoso, não sei o que lá, e por aí vai. E assim, a gente foi descobrindo que ela tomava umas tarja preta, né, e tudo mais, que ela tinha uns probleminhas aí, que provavelmente estava alucinando, ou estava confundindo com minha vizinha do lado, que essa sim ficava usando umas coisas mais pesadas e tal. Não, mas Inclusive, a gente no escutava final muita ela falou coisa, alguma né, coisa pra às 3 da vocês, não manhã. falou? Oi? Ela não falou alguma coisa pra vocês? Eu lembro que até eu falei pra vocês, tipo, pô, vocês tinham que processar. O dia que nós tava conversando, eu e você e a Ah, Jaque. O que foi que ela falou? Eu não lembro se ela fez alguma coisa. Eu lembro que ela falou uma ela coisa escreveu uma grave. carta. Ela escreveu uma Ah, é carta, verdade. tipo, pro síndico falando que ela ia correr, que ela ia chamar, ou ela ia chamar polícia, ou chamava uma polícia, ou então ela ia surtar, uma coisa assim, não lembro ao certo. Meio que Louco. ameaçou que ela ia chamar a polícia, tá ligado? Basicamente, Ameaçou o Daniel de ela meio que morte. sujou, ela ficou falando que eu era bandido e tudo mais, e criminoso, que eu era Faz quanto, drogado e tudo quanto mais. tempo isso? Oi? Faz Como? quanto tempo isso? Ah, deve fazer uns 3 anos. Putz, Daniel, perdeu a oportunidade. Tá Se vendo, fosse dois, Daniel? daria, Tá hein? vendo? Se fosse dois, Pô, daria aí. É você isso, não é? perdeu a chance. Perdeu a chance, cara. Não, no criminal. Eu não sou civilista, né? Não sei os prazos do civil, não sei de cabeça. Mas no criminal não tem mais o que fazer contra ela. Entrar com uma queixa-crime, pedir uma indenização dentro da queixa-crime, já não teria mais como. Oxe. Talvez só E no o Daniel, civil. Só no e o civil daria. Daniel ainda. O síndico deu a carta pra ele, falou pra ele processar a mulher, e ele não quis processar, cara. Pô, Ele falou assim, Daniel, ó, não mano, perde a eu não sei o que você quer oportunidade, cara. fazer. Eu chamo isso de ação poupancinha, cara. Você investe aquela ação Mano, ali Essa e depois de velha, 2, 3 anos você tem um retorno. ela não ia esquecer você nunca mais, Daniel.
Pô, Pois mas, é, gente, tem que cara. entender que onde eu morava era um lugar muito, tipo, muito pequeno, era bem humildão. Então, mano, eu duvido que a pessoa tinha dinheiro pra pagar qualquer coisa, tá ligado? É Bloqueia a Tirava só. conta até tirava até o bancária, apartamento da bloqueia véia. CNH, bloqueia tudo, bloqueia tudo. Não tem, não Ó, tem. Essas são as palavras de sabedoria Quem do nosso advogado. tem dó, né? quem tem dó é piano, tio. Quem tem dó é piano. E tchau, Eu bloqueia. concordo com o Renato. Eu concordo com o Renato. Eu tirava até os gatos da véia. Tirava Ô, tudo. Pô, e Falava, ó, pior que não ele era meio, não, viu? atormentou minha vida. Tô aqui, ó, com danos psicológicos. Aqui, você vai ter que dar um jeito de suprir esse espaço aqui, ó. Mano, não, eu mano, pior bloqueei as que contas tinha. de um cliente, de um ex-cliente esses dias, cara. Nossa senhora. Era 4 horas da manhã eu recebendo mensagem do cara que o cara foi tentar passar o cartão dele e não tinha dinheiro na conta dele. Eu tinha bloqueado. Ó, Cara, isso Ô, aí louco. foi outra pergunta. Foi outra pergunta hum, que eu recebi. Advogado, vocês recebem como? Boleto, Pix, como é que é? Porque assim, a pessoa putz, que me conversou boleto, comigo, então, a pessoa que conversou geladeira. comigo, ela falou Fiado? assim que ela tinha tido um contato já com um advogado e tinha rolado algum processo, alguma coisa, um processo não, algum problema na vida dela lá e ela foi querer processar a pessoa, não entrou em detalhes comigo. E aí ela ficou meio pé atrás, na verdade ela não correu atrás para saber também, mas esse advogado só recebia e falou assim, mais ou menos como se fosse assim, ó, todo dia tal você vai me pagar, mas sem contrato, sem nada. Aí ela queria saber se a forma de pagamento com o advogado é realmente assim, se tem que ter um contrato, se não tem que ter, porque Não, ela ficou sentindo meio assim, como se fosse, vamos usar o termo agora que é usado aqui em São Paulo, os gravatas, sabe? cara, eu tenho cliente, eu tenho um monte de cliente que eu tenho contrato. Tem cliente que é só de acordo de boca. É como a pessoa preferir, cara. É como o É. cliente preferir. Tem. Se eu vejo que é com a família, que é uma família mais séria e tal, eu já faço contrato, mando contrato, já assinado por mim, bonitinho, arrumadinho, sigo o padrão que tem que ser seguido. Se eu tô Uhum. tratando com um preso, cara, pra que vale a porra do contrato pra mim e pro preso? Eu não vou executar aquele contrato. O preso não vai usar aquele contrato pra nada. Pra que vai valer aquele contrato? Então, Se mas eu tô essa também tratando é de uma dúvida. Por cara ali. exemplo, num caso de Então, um minha preso. palavra é a palavra do cara. Então, mas essa é uma dúvida. E você, por exemplo, o cara tá preso. Como é que vocês, assim, o que você não tem que fazer? Por exemplo, se ele não te pagar, você não segue com o processo, mas, por exemplo, vamos dizer assim, você já ganhou o processo pra ele. De alguma coisa, vamos dizer que é uma redução de pena. Ele não tá saindo da cadeia, mas é uma redução de pena. Você ganhou pra ele. E como é que fica isso aí se ele não te pagar? Você entra na Cara, justiça? o que eu Como é que é faço? feito isso? Tem uma ação que chama ação monitória. Ação monitória é quando você não tem um título executivo ali, não tem um contrato, efetivamente você tem que fazer o juiz constituir esse contrato. O juiz que vai criar esse contrato. Como que ele cria isso? Pelos elementos que você traz para dentro do processo. Mensagem, o trabalho que foi feito. Daí o que acontece? Quando a gente está tocando um processo, a gente não tem contato só com o cliente final, a gente tem contato também com a família. A família também fica mandando mensagem cobrando, pedindo as coisas. Daí o que eu faço? Eu guardo todas essas mensagens com a família. Quando a pessoa fica devendo, quem que eu coloco no meio do rolo? A família Na inteira do família? cara. Eu coloco todo mundo no rolo. Eu entro daí com a ação monitória para constituir esse contrato, colocando todo mundo que um dia na vida me cobrou alguma coisa daquele processo. E daí eu falo aqui, ó, a pessoa está cobrando o processo como me contratado ela tivesse. Então vai ter que pagar igual. E, cara, Ah, funciona. Funciona imagina. perfeitamente. Que Vai aí que é vai. a pessoa que não tá presa, tá vinculada, ela vai ter que dar um jeito, né? Se a pessoa não fica cobrando, daí não tem como eu colocar ela no rolo. Mas quando a pessoa fica ali mandando mensagem, cobrando e pedindo coisa, pedindo para ajudar com carteirinha, e a pessoa não é a pessoa que fez a contratação, eu só vou deixando, vou dando corda. Eu atendo, crio grupo, coloco a pessoa no grupo, que daí no grupo não dá para pagar as mensagens temporárias, né? Aham. O grupo fica tudo salvo, eu crio um grupo do escritório, coloco todos os É louco. funcionários. A pessoa fala bem assim: Meu Deus, que organização nada, minha segurança. É a sua segurança. E pra dela também. É os Não, dois não, lados, Então. né? eu trocar com a pessoa não vão poder ser apagadas. Daí Agora, quando acaba é só isso. a açãozinha.
Eu tava falando pra vocês que eu bloqueei esses dias a conta de um cliente. O cara era motorista de aplicativo, pegou uma corrida pra fazer. Eram dois rapazes da corrida. Um dos rapazes era modelo. Ele começou a discutir com os dois rapazes, parou o carro, desceu do carro, pegou um facão que estava no porta-mala, pegou um facão, começou a discutir, os caras desceram do carro e ele desceu o facão na cara de do rapaz que era Nossa. modelo. Mas ele não foi com a Porra. lâmina, ele não foi com a lâmina, ele foi com a lateral, assim. Ele bateu de Aham. lateral. Ah, tá. Mas fez um machucado, fez uma cicatriz, né? Não, obviamente não abriu a boca do cara, né? Mas fez uma cicatriz ali. E bateu no braço, os braços e tal. Machucou o cara ficou todo machucado. Obviamente, o cara chamaram a polícia. E o motorista fugiu, não deu flagrante, mas foi aberto inquérito. Beleza. Me contratou para fazer o processo. Falei, tranquilo, vamos fazer. Tocar a indenizatória do cível e tocar a ação penal. O cara pagou a entrada e pagou o primeiro mês. E sumiu. Eu falei, beleza, grandão. Fica tranquilo, eu vou fazer o processo. Fiquei quase um ano tocando o processo. E o sujeito sumiu. Daí quando deu um ano, eu mandei mensagem pra ele, ó, você já tá com um ano de honorários atrasado. Como que vai fazer o pagamento? Não, doutor, pode sair do processo. Eu falei, tudo bem, então vou sair. Mandei termo de renúncia, saí do processo. Entrei com a ação contra ele. Cobrando o quê? Um ano que eu fiquei dentro Um do ano. processo, que eu fiquei tocando o processo. Daí, primeira vez eu bloqueei uma mixaria, bloqueei, acho que deu R$ 1.600 da conta dele a primeira vez. Daí ele parou de usar a conta do CPF. Parou de usar a conta no CPF. Começou a usar uma conta no CNPJ do MEI dele. Descobriu o CNPJ do MEI, pediu bloqueio da conta do MEI do sujeito. 4 horas da manhã me bloqueou a conta do MEI do cara. Bloqueou R$ 7.000 na conta do MEI do cara. Nossa. Puta merda. O sujeito, 4 horas da manhã, eu acho que ele devia estar na gandaia. Devia estar querendo pagar a conta do bar. Beirado, mas me xingando, cara. Me xingando. E eu tratando o cara numa ironia tremenda. Cara, eu falava pra ele assim. E eu falava pra ele, Gilson, o nome dele. Eu falava, seu Gilson, acho que você não está em posição de me xingar. Acredito, Esse cara, o Porra, velho, não pode mano. nem falar nada. Não, porque ele vai pra senhor, Rússia, senhor vai fazer o Gilson, quê? acredito que, tendo em vista que eu acabei de conseguir R$ 7.000 do senhor, o senhor não está em condição de negociar com tamanha grosseria. Eu mandava assim pra ele. Putaço, Porra. cara. Vou fazer o quê, cara? Vou O fazer o velho quê? desesperado, meu Deus, eu não posso nem ir na casa, não posso nem ir no escritório desse cara lá pra Rússia. O que eu vou fazer? O cara não pode Cara, pagar nem a cerveja no e eu bar, dando. velho. E como foi a Não segunda pode vez que eu nem pedir bloqueei que a conta passe um dele, pix na conta dele ainda. ele gritava no telefone: quando você vai parar de bloquear a porra da minha conta? O cara tava É só você desesperadaço. pagar. É só você Porra, velho. pagar. Putaço, cara. Ah, mas Caralho, acontece, cara. mano. Acontece. Ô, É, e Tem Renatão, tem eu tinha falado com um. você. Pode falar, pode falar. Aparentemente. Eu não sei, eu ia falar que aparentemente o único método que não dá pra seguir é o fiado, né? O resto é de boas, então. Não. Fiado não funciona. E outra coisa, combinado não sai caro. Pra ninguém. Isso é verdade. É, isso é Ainda verdade, isso é mais no caso verdade. de processo. Não devam um É. advogado, gente. Vocês viram Não, aí. não, não, Vocês não. viram aí. O advogado bloqueia até as contas. Mano, são regras universais. Você não mexe com o cara que faz a sua comida. Você não mexe com o cara que vai te defender no processo, tá ligado? É, são De regras jeito assim, nenhum. De jeito nenhum. básicas. Ó, Se não, se não o quiser ter cara um quer me problema. desconstituir do processo, o cara quer me tirar do processo, eu faço exatamente o que o cara quer. Exatamente o que o cara quer. E depois o cara não vem reclamar depois. Aconteceu esses dias a pessoa com uma condenação de 10 anos, fechou o contrato comigo, eu cobrei para fazer um recurso só para fazer o recurso. Eu tinha cobrado R$ 10.000 só para fazer o recurso. Me habilitei no processo, estava lá como responsável do processo, e daí a pessoa falou que ia pagar dia X. Eu falei, beleza, tá tudo certo, pode me pagar daqui era tipo 2 semanas. Deu as 2 semanas, a pessoa não pagou. Eu entrei em contato, falei, ó, pagamento de entrada, tava para tal dia,
Teve algum problema? Quer que eu estenda para outra data? Não, doutor, sai do processo porque eu fechei contra a advogada. Eu falei, beleza, tranquilo. Fechou contra a advogada, não me avisou, a advogada não entrou no processo, nada. Falei, tranquilo. Descobri que a advogada cobrou do recurso, que eu cobrei 10, a advogada cobrou 2.000. Eu falei, vai dar bosta. E a advogada não se habilitou no processo. Não tá no processo. Daí o que eu fiz? É pra eu sair do processo? Beleza, tranquilo. Peguei e avisei no processo, ó, eu não sou mais o advogado do processo, tal, me descadastra do processo. Detalhe, se não protocolar o recurso no prazo, o que vai acontecer? Aquela condenação vai ter que ser aplicada. Acabou, não vai ter como recorrer. A advogada ainda não se habilitou. O prazo acaba agora no final da semana. E a advogada ainda não se habilitou. Eu fiz o que a pessoa mandou. Eu saí do processo. Então, assim, quando for fazer as coisas, tem que pensar muito bem quem tá do outro lado, né? E como vai fazer a coisa. Não faz o advogado sair chateado com você do processo, né? Não faça maldade com o seu advogado. Porque o estrago pode ser grande. Um advogado chateado pode gerar um estrago grande. O Né? sentimento do advogado, você não sabe como é que ele volta. Você não sabe como O você choro, fala que o você- choro do advogado é compartilhado, cara. Se a pessoa fala que não tem um puto no bolso e não vai conseguir me pagar a entrada do jeito que ela definiu, cara, eu não vou ser sacana com a pessoa e deixar a pessoa ser presa. Eu não vou. Ela vai falar, pô, doutor, achei que ia conseguir o dinheiro, não consegui. Pô, diminui a entrada aí para reparcela esse valor, vamos fazer de outra forma de pagamento. Cara, eu vou ser maleável, né? Só que não espera dar um mês que fechou a contratação comigo e aparecer com a cara deslavada falando que contratei outra porque ela cobrou R$ 2.000. Pô, não, né? Não. Eu simplesmente fiz o que a pessoa pediu. Né? Não é culpa minha. Tá certo, Cada um tá assume seus certo. broncos. E, Renato, a gente Né? tinha conversado também pra Exatamente. você trazer uns casos pra gente aí, uns casos legais aí que você já viveu, contar umas histórias pra gente. Claro, não vamos se alongar, né? Porque nós já estamos mais de 1 hora já. Parece que passou 10 minutos desde que a gente começou. Mas se você puder compartilhar alguns aí com a gente, acho que o pessoal vai Casos ficar legais. curioso. Casos legais. E, Uns casos gente, bacanas aí pra galera. quando eu avisei no último episódio que o do Renato ia vir, vocês mandaram perguntas. Eu tentei falar todas aqui, só que eu tive um grande problema que eu não anotei as perguntas de vocês. Então, se eu lembrar de mais alguma, eu vou Lamentável, viu? falar. Lamentável, Mas galera. foram várias aqui. Foram várias já. Não Que fica pra mancada, próxima. hein? Que Mais do Pô, que o nunca povo mancada. fica vocês mandando. podem xingar o Gui. Não, mas é o que eu falo. Ó. Eu já tinha dito isso no outro episódio. Eu falei, gente, comentem nos vídeos. Mandem. Vocês estão com dúvida? Vocês querem falar que eu fale alguma coisa? Comenta nos vídeos. Aí a pessoa manda pra mim uma mensagem no WhatsApp e eu passa dias, porque eu avisei que o Renato ia vir no domingo passado. Já passou muitos dias, já perdi a conversa. As que eu lembrei, eu falei. Então, comentem nos vídeos as dúvidas de vocês. Que com certeza o Renato volta pra parte 3 aí em algum momento e a gente. Vamos fazer um episódio só falando das dúvidas de vocês, pro doutor Renato esclarecer todas as dúvidas, beleza? Vamos pro primeiro caso legal. A audiência desse caso é amanhã. É 3h15 da tarde a audiência desse caso. Quantas páginas tem esse processo? Cara, é um processo legal. Meu Deus! processo- É um processo suave, Que é um processo bem tranquilo, bem suavinho Cara, pra família toda. Vocês estão tendo foi de prazer. arrasta aí, né? Vocês estão tendo prazer de ver as fotos do processo. Né? Vocês Meu estão tendo. Deus do céu, Acredito que o cara. pessoal não vai ter o mesmo prazer. Não, não Galera, vou. assim, eu vou resumir pra quem estiver escutando. Agradeçam por não estar vendo. Porque se você acabou de jantar, velho, você tá sentindo aquela coisa enrolando no estômago, sabe? Sintam-se privilegiados, tá ligado? Por não estar vendo esse sorrisão. Espera. Caramba. Espera. Aqui, ó. Velho, Não, assim, é um que é isso aí, processo cara? de perder a cabeça, né, velho? Isso aqui é toda a retirada. E aqui eles estão colocando a espátula para ver qual foi o tamanho da lesão gerada no crânio pelo golpe. Meu Deus do céu, nunca imaginei que isso aqui era feito. É assim, ó. É. Aqui, ó. Isso aqui é o couro cabeludo aqui, ó. Eu lembro que dos Jogos Mortais 3 ou 4 tinha uma cena parecida com essa. Só que eu achava, mano, Caralho, não sei assim, mas mano. aparentemente sabe? Eu Ó, nunca imaginei. Não, mas aqui, não, eu mas acho- peraí.
Vamos por Hum. etapas. O que é esse processo? Primeiro descreve o que vocês estão vendo, porque o pessoal não vai ver. Gente, imagine um coco. Pega aquele coco assim, ó, aquele coco que você vai serra a facada no coco. Serra a facada no coco. Imagina um coco verde, quando você descasca o coco Exatamente. verde. É um coco verde, aí você vai dar uma facada pra cortar o coco no meio, você erra e pega só numa parte do coco. É exatamente isso que a gente tá vendo agora. Tá. Esse caso aqui, a audiência dele é amanhã. É um caso recente. Cara, eu acho que o interessante dessa situação é que todo mundo, qualquer pessoa, está sujeito a ser réu em um processo criminal. O réu desse processo é um senhor de quase 60 anos de idade. Era uma briga entre vizinhos. Uma briga entre vizinhos. Por Nossa causa de Senhora. Tem um poço artesiano no quintal da casa do réu. E esse sujeito aqui entrou para colocar uma mangueira no poço artesiano do réu sem pedir autorização. Começaram a discutir. A vítima puxou uma foice pro réu, pegou no quintal, porque é interior, cidadezinha divisa de São Paulo com Minas Gerais, bem interior mesmo, roça. Ele pegou no quintal uma foice e veio para tirar satisfação com o réu da situação. O réu tinha uma barra de ferro na lateral do quintal dele. Foi quem acertou mais rápido. Um tentou acertar a foice, o outro tentou acertar a barra de ferro. O réu acertou a barra de ferro. Dá pra ver aqui exatamente onde a barra pegou. Dá pra ver aqui, ó, exatamente Eu jurava na que tinha sido um tiro, cara. na quina da Eu testa. achei que tinha Dá pra ver onde a Eu barra achei de que tinha ferro sido pegou. uma faca, uma coisa assim, mas. Não, Eu achei que tinha sido aqui um você tiro, consegue não. ver pelo Foi na. croquis. Ah, tá. Você consegue ver exatamente os lugares onde ele acertou a barra. Ele acertou uma na. Você vê a bula dele quebrada aqui no começo, né? No início, você vê que ela tá quebrada. Daí ele acertou a segunda, pegando na lateral da. Na Foi na lateral fonte, da. como diria minha avó. Na fonte, literalmente Na na fonte. fonte. Oi, E daí ele deu a outra pra sacramentar a vitória. Play. Com o cara caído. Nossa senhora, cara. você tá A louco. audiência, a audiência Não, desse mas caso isso aqui aqui. é amanhã, Isso 3h15. aqui foi um senhor de 60 anos? Um senhor de 60 anos. Que O homem é nunca Você tá na chucro. louco. vida. Esse senhor de 60 anos nunca na vida teve um envolvimento com crime nenhum. Nunca pisou numa delegacia. Ele foi da roça a E vida toda. Meu Pedreiro, Deus. cara, a vida toda trabalhando. Nunca teve um problema. Pra você ver como qualquer um tá sujeito a um minuto que se perdeu a razão a cometer um crime. E é um crime Mas isso e, grave. não, é um crime e loucura, né, cara? assim. Mas esse senhor tá preso? Não, não, não. Eu consegui um habeas Não? corpus pra ele no TJ de Minas Gerais. Eu sou advogado dele, né? Aham. Não, sim. A humildade do cara é foda, velho. Não, por isso vocês Cara, salva. Não, mas cara, agora deixa uma eu questão de caçar. beira o. Pode Eu falar, falo, Daniel. nesse caso, chega a ser. Qual é o nome? Legítima defesa ou não? Deixa eu ver. A tese, a tentativa de tese desse caso é uma tentativa de legítima defesa, né? Porque o outro sujeito, via de regra, tava com uma foice também, né? Aham. Não foi pra Na brincar, Mas né? mesma essa. proporção, né? Não, mas ó, É, a terceira porretada dá uma quebrada, não dá? daí entraria num excesso de legítima defesa. O É, sujeito não vai ser absolvido do caso pela, pela excludente, mas ele pode ter a gente pode conseguir uma pena um pouco menor para ele na situação. Não sair impune, mas sair um pouquinho mais limpo, né? Sair um mas pouquinho mais esse, tranquilo. por exemplo, Ele é, nessa situação ele tá respondendo em liberdade. não, não, Nessa sim, respondendo situação. em liberdade, sim, mas, por exemplo, quando finalizar o processo, você acredita que ele pega respondendo fora da cadeia de alguma outra forma? Ou Não, você não, acha que não, ele não, vai não. ser preso até Pegar pela idade, né? o que você tá querendo trazer é ou pela idade ou regime prisional mais brando. Pegar um semiaberto em vez de um Isso, fechado, por exemplo. isso, exatamente. Pela idade não vai dar, pela idade ele não vai ter idade para ele
para ele ter uma domiciliar, não vai bater na idade para isso. Situação de saúde também não leva ele para ter possibilidade disso. Na questão de regime prisional, a pena dele tem que ficar abaixo de 8 anos, para ele poder ter um semiaberto. De 8 anos para cima é fechado, automaticamente fechado. Abaixo de 8 anos ele tem possibilidade de Ah, semiaberto. sim. Então, Então tem, semiaberto. o semiaberto fica um pouco distante também. Eu acho que isso aqui é um processo para uma pena na casa de perto de uns 15. Mas aí que tá. Observa, a gente nota. Não, mas é muito doido você pensar nisso. Que, por exemplo, nesse caso aqui é nítido que, pelo que foi relatado, é uma legítima defesa. E mesmo assim, pega 15 anos de pena? Não estou dizendo que vai pegar os 15 anos porque a gente vai sustentar a absolvição, né? A gente vai correr Aham. atrás da absolvição Ah, tá. dele. Então, mas é possível a absolvição nesse caso. O ponto aqui é que a defesa ela sempre começa um processo atrás da acusação, né? A gente nunca começa o processo com a vitória meio que encaminhada. A gente tem que Sim, sempre. é por etapas, né? Você vai conquistando É, ali. cara, não é complicado, cara. É complicado. A gente sempre começa com um passo atrás. Eu tô procurando aqui um outro também, um outro caso de homicídio que é legal também, cara. Então, no contexto geral desse caso aí, a gente tem que contar já sair contando com o pior para lá na frente ter o melhor, né? Não adianta achar Mano, que Não adianta vai se não, que iludir, vai né? sair ganhando porque nunca é a realidade. A gente nunca sai não, ganhando sabe numa o que, que situação eu dessa. tô imaginando? Eu tô tentando montar esse roteiro desse crime desse velho. Porque, cara, eu tô imaginando. Se ele. Essa primeira porretada. Se foi essa no queixo, esse cara já tava caído. Cara, a primeira foi no queixo. A Não, primeira foi mas no então, queixo. esse cara tava caído já, não tava? Então. O cara, ele tava abaixado, cara. Ele tinha feito o negócio da mangueira, e daí ele passou a mão na foice que estava perto da, da cerca, que divide os dois quintais. Ele passou a mão Uhum. na foice. Quando ele passou a mão na foice, que ele puxou a foice, meio que ameaçando o veinho, o veinho já sacou a barra e já deu com a barra de cima a baixo na cabeça Não, dele. mano, isso aqui é. Tá louco, velho. Meu, ele que. É que, gente, vocês não estão vendo a imagem, mas eu acho que eu nunca vi um maxilar quebrado desse jeito aqui. Puxa, achei. Mano, Essa aqui cara. vamos ver o Essa, próximo agora. É assim, não, né, não, não, esse aqui não é galera? tão impactante. Esse aqui não é tão impactante, mas a forma Ah, não, Obrigado. que então foi só é pra muito gente. interessante. Só pra gente nomear, então a gente pode falar que esse caso aqui é o caso de Pouso Alegre? Não, esse caso aqui ele é de Extrema. Extrema? Nossa, é pertinho daqui. É. Não, porque provavelmente vão me cobrar para saber a atualização disso. Primeiro caso é o caso, digita aí, Daniel. Primeiro caso é o caso de Extrema, porque aí vão perguntar para mim depois. O que aconteceu? O Renato conseguiu absolver? Não, então deixa aí que é o caso de Extrema. O Renato tiver atualizações, Renato, comunica pra gente que a gente vai passando adiante. Vamos pro próximo Perfeito. agora. Eu tenho até Deixa medo do que vem agora. esse aqui. Olhando aqui a primeira foto, o que vocês conseguem imaginar que seja esse lugar aqui? Um Sei. motel. Pera. É. Nossa, sei lá o Bem que é se isso vê aqui, que é uma nunca porta. pisaram numa cadeia, né? Bem se vê que os É uma dois nunca pisaram. cadeia? Isso aqui é uma cadeia. Isso aqui foi um homicídio que Ah, aconteceu dentro tá. de uma cadeia. Consegue ver aqui o corpo? Pai amado. Ah, tá. Que Eu achei que era só um pessoal de pele isso? boas. Eu acho que Não, tá, Olha. tirando, fogo tá fogo posando pra foto. pendurado. Então. Ah, tá. Cara, É, velho. mano, Assim. Me lembrou o açougue, tá ligado? Cara, mano. Não, mas esse cara aqui foi. É. Ele. Depois você coloca um pi, Daniel. Ele matou. deixa eu te explicar como que funciona. Meu Aquele, Deus do né? céu, E cara. Quando você viu tiraram isso ele lá? da. Essa foto aqui que mostra o que aconteceu. Essa foto aqui. Qual que é a situação aqui? Isso aqui foi uma briga de facção dentro de uma cadeia do estado do Paraná. Esse sujeito aqui era do Comando Vermelho,
E a polícia jogou esse cara do Comando Vermelho dentro de uma cadeia que era dominada pelo PCC. Quando o cara entrou dentro da Boa. cadeia, foram pro tribunal do crime e condenaram ele à morte, decretaram ele e passaram daí para algumas pessoas a responsabilidade de cometer esse homicídio, né? Meu cliente foi absolvido, inclusive, nesse caso, tá? Daí o que aconteceu? Eles pegaram esse sujeito, imobilizaram ele e fizeram a primeira, enforcaram ele a primeira vez. Como que sabe que enforcaram ele a primeira vez? Porque se vocês olharem, tem esse tem esse sulco que fez no Marca no pescoço dele pescoço, aqui, né? essa marca. E Uhum. a marca da, da gravidade da gravidade é a marca superior. Então significa que como tem duas marcas, significa que ele não morreu pela segunda, ele morreu pela primeira. É, eles tentaram fazer com que parecesse que ele tivesse. Tentaram fazer parecer que ele tivesse. Outro ponto, a altura que ele teoricamente se. Você vê nessa foto Ele aqui, botava o pé no chão. não é tão alto assim. Não é tão alto assim. Ele não encosta o pé no chão, mas ele chega próximo de encostar o pé no chão. Não seria suficiente para quebra da cervical dele, o impacto. Não quebraria. E a cervical dele foi quebrada. Caramba, cara. Daí, o que aconteceu? No final das contas, ninguém queria problema nesse processo. Nem a polícia queria problema, nem os clientes queriam problema. Todo mundo só queria que esse processo acabasse. Então ninguém viu nada, ninguém sabia de nada, ninguém sabia quem fez, ninguém sabia como aconteceu. No final das contas, todo mundo absolvido, ninguém da polícia foi responsabilizado e tá tudo certo. Acabou, fim de papo. O morto foi enterrado e é isso aí. E a vida que segue. Mas é Caramba. um. Ver ele uma cena meio impactante, né? Ver ele na grade. Loucura, porra. Não, pra caralho, você tá louco. É, isso aqui é brabo. Tem um outro, cara, que eu fui desabilitado do processo. Eu não vou conseguir mostrar as fotos pra vocês, mas eu consigo descrever, vocês vão conseguir imaginar. Eu acho que foi o mais bizarro, assim, de impactante mesmo. Acho que foi esse daí. Também guerra de facção, briga de facção. Pegaram um sujeito e levaram pra um, pra um terreno baldio, fizeram o cara cavar a própria cova e filmaram o cara gravando. Esse foi o problema. Todo mundo foi preso e as penas foram altíssimas. O meu Uhum. cliente, no final do processo, ele somou 101 anos de pena. No final. Meu Juntando todos os. Deus. Caralho. Porque saiu uma operação daquilo ali. E daí todos os crimes. Caiu tráfico, roubo de carros, o homicídio. Teve um monte de processo que embocou por causa de um celular. Um monte de processo. E no final desses processos, meu cliente bateu 101 anos de pena. No final do processo. Cacete. O que eles fizeram? Eles pegaram Tá um louco. sujeito que era de outra facção, sequestraram o cara, torturaram o cara durante dias, entendeu? Do cara aos poucos. Foi mutilando o cara durante dias. Quando o cara já não tava prestes a morrer já o sujeito, eles levaram o cara para esse terreno, fizeram ainda o cara cavar a própria cova, o cara cavou a própria cova, e daí os caras filmaram a execução. O que acontece? O meu cliente, ele dá um tiro no cara, o cara cai. Nessa que o cara cai, o meu cliente pega, ele tava com as duas armas e ele começa a atirar do cara, coloca a arma dentro do cara e começa a atirar. Cara, virou uma carne moída. Meu Ficou Deus. irreconhecível. Tudo filmado. Que merda. Eles arrancam do cara, eles arrancam filmam eles com o cara na mão. Cara, é um negócio assim bizarro, bizarro, nível absurdo. Tipo, obviamente foi todo mundo condenado. Pegaram, tanto que o meu cliente no final dos processos tomou 101 anos de pena. Não tinha nem o que fazer, cara. Tá Não tinha nem pra onde doido, correr, cara. cara, numa situação dessa. Mas foi um negócio que quando tava chegando perto do final dos recursos, eu pedi a renúncia do processo por causa de pagamento.
Eu pedi a renúncia dos processos. Eu não ia ficar num processo desse tamanho. E era segredo de justiça, então por isso que eu não tenho mais acesso a essa Uhum. situação aí. Mas Sim. foi brabo. Foi brabo. Foi. Mas até surge uma pergunta interessante. Nesses casos, a pessoa te contrata basicamente para redução de pena, né? Porque ela sabe que ela tá condenada. Na Ou é verdade, outras coisas? Ela pode ele, tentar se ele, inocentar. ele sabe que ele está condenado, mas como vem de uma operação, um processo, na época ainda a legislação era um processo bem antigo, é lá de 2016, 2017. Então tinha algumas diferenças na questão de legislação da produção da prova, né? Hoje em dia é muito mais rígida a produção. Então o sujeito buscava para tentar ter uma condenação justa. Tipo, eu fiz isso, eu quero que minha condenação seja dentro do que eu fiz. Não seja nem. Sim. Não seja mais do que eu fiz. Então, pô, se eu tô pegando aqui duas qualificadoras no homicídio, tô pegando duas qualificadoras nesse homicídio, que eu seja julgado por essas duas qualificadoras, que não inventem moda de jogar mais coisas por cima de mim. Se eu tô respondendo pelo roubo de um carro, mas na verdade o carro não foi roubado, eu receptei, quem roubou foi outra pessoa, que eu seja condenado pela receptação, não pelo roubo. Entendeu? Hum. Então, assim, é tentar, de alguma forma, trazer a pena para o justo, para o que o cara tem que cumprir, pelo que a legislação, obviamente, pelos requintes, qualquer pessoa que está ouvindo vai dizer, não existe uma pena justa para alguém que faz isso. A legislação brasileira diz o contrário, que a pena tem um mínimo, tem um máximo, e a gente tem que encontrar qual que é o ponto de equilíbrio da pena para o fato que foi cometido. E é Sim. isso que o cara me contrata. É pra isso que o cara me contrata. Pra ele não, literalmente não se foder mais do que deve. Sim. É, Pra tentar acho que botando botar em a pena termos dele mais dentro simples. do que tá. Do Dentro do que que, é do que previsto, ele né? do que é previsto. Pra não usarem ele não usarem ele Bode como expiatório? exemplo. Não bode expiatório, usar ele como exemplo pra população, né? E daí mete no cara lá Ah, uma tá. pena absurda só pra usar o cara como exemplo. E na verdade não foi a pena justa. Foi uma pena de exemplo para os outros. E ninguém tem que ser exemplo para os outros, né? Tem que ser condenado pelo que ele fez, entendeu? Exatamente. Exatamente. Cara, E, depois de todas essas imagens, eu pensei num tema aqui pra gente agora. Pô, Temas pra falando, ouvir. depois de todas essas imagens, vocês podiam fazer o Ah, merchan do hambúrguer, né? nossa, cara, isso aí é mais. Isso aí é um quibe, cara. Nossa senhora, cara. É uma torta, não sei. É outra coisa. É outro tipo de a carne lanche. moída já É tá um quibe que você preparada, né, pega e vai velho? juntando. É a carne moída. É um quibe, é um quibe. Literalmente Pô, um cara, quibe. mas pa- assim, teve bastante processo interessante, muitas vezes não tão impactante. Eu trouxe para vocês, contei os mais impactantes, assim, mas teve muito processo interessante. Pô, teve um rapaz que foi preso com uma tonelada de maconha escondida numa carga de bola de futebol, indo Isso. de Ô, louco. indo do Paraná para São Paulo e entregar em Osasco a carga. Uma tonelada de maconha. Tinha que ser Osasco. E Tinha que ser entregar em Osasco. Osasco? Tinha Ia que ser entregar em Osasco. Osasco, velho. Não é Tinha que Ia possível. entregar em ser. Osasco. Ele jogou essa Osasco aí, cara. Certeza, Não, certeza não, que não, ele não, jogou verdade, esse verdade, real, Osasco aí. real. Real, ele foi preso em Me Cajati. aceita. Ele foi preso em Ah, Cajati. Mas ele você não tem tava nenhum indo caso de pra. Araraquara, não? Tava indo... Araraquara? Mano, Araraquara você não Araraquara Tem, teria um, tem, não? cara. tem. Eu fiz uma tentativa de homicídio. Nossa, cara, esse de Araraquara eu fiz a tentativa de homicídio de audiência semana passada, cara. Olha Se aí, vocês conta pra gente quiserem, isso aí. se vocês Conta, quiserem ver, conta. acho que eu tô com o processo aqui, cara, aberto. Mostra pra nós aí, Ô, né? Já estamos louco. aqui. Não, calma, Vamos calma aí. pra mais um aí. Acho rapidinho. Acho Vamos pra rapidinho. mais um Não, aí. Vamos pra mais um. briga de noia, cara. Briga de noia. Briga Aí, de Daniel, noia. tá vendo, Daniel? Araraquara, ó. Olha como é que é Araraquara. Cara, deixa eu achar Ô, aqui. louco, galera. Tá vendo aí? Você achando que Araraquara são só flores? Não, não. Cara, Não, Araraquara é filho. famosa pelos memes. É isso que eu tenho a dizer. Agora tem os Memes. pontos, os pontos fora da curva também. Eu abri de, Ah, abri de primeiro o processo, não sabia a numeração, que chutei isso? um PDF aqui, era Ah, ele.
E era ele. Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui. É uma tentativa. O sujeito não morreu, tá? Pra vocês ficarem Foi uma tranquilos. tentativa de homicídio? Ah, viu? É uma Aí, ó, tentativa de Araraquara homicídio. falha até nisso. Uma tentativa de homicídio. Aqui. Aqui é o que sofreu a tentativa. Aqui é o sujeito que sofreu a tentativa. É região de Araraquara, né? Mas é município de Tabatinga. É perto ali, né? Não é Araraquara, então tá aí, alguém. Já foi. Não, mas calma. Mas É o é quem cuida região lá, aqui perto. quem cuida lá é o departamento de Araraquara, que cuida lá de Faz parte da Tabatinga. comarca. É a É, comarca. pois Então é. era Araraquara. O sujeito foi briga de. Foi uma mistura de ciúmes com. Mistura de ciúmes com briga de nóia, de droga e tal. E o sujeito deu uma estocada no peito do outro. Vocês viram? Cadê a imagem aqui da estocada? Sabe o que é uma estocada, né? Não. Opa. Pegou um pedaço de ferro, deu no meio do peito do cara que atravessou o peito do Meu cara. Deus do Pedaço de ferro. céu, cara. Perfurou o pulmão. O sujeito ficou 3 dias na UTI e daí saiu, foi pro quarto, se recuperou e tudo certo. Mas no meio de um matagal de noite, os caras usando droga, o outro tava com ciúmes, ficou meio espiado, pegou o negócio já no meio do peito. Tome. Meu E saiu todo mundo Deus. correndo. Saiu todo Só mundo um. correndo. Esse aí ficou no meio do matagal gritando: me ajuda, me ajuda, me ajuda. Ninguém ajudou. Ele teve que ir caminhando com o negócio no peito até o pronto-socorro. Você tá Mano, louco, com o velho. pulmão perfurado ainda, cara. Foi caminhando Porra. até o pronto-socorro, com o pulmão perfurado. Meu Você Deus tá do louco. céu, cara. Tá vendo aí, Daniel? Esse é o nível dos nóia de Ainda se for Araraquara. perto da estrada de Tabatinga, é uma estrada bem, como fala? Parada. Não tem muito movimento à noite. É meio. Então, assim. Não, Você. cara, eles chamam de Vila São João. Aí eu já não sei. Vila São João, o nome da quebrada. Mas, Ah, tá. vocês veem, né? Vocês falaram de Araraquara, é Eu do falo, lado, né? Tanto que Araraquara a tem delegacia crime em que fica lá é de Araraquara. Ó, Araraquara. dá quase 1 hora de distância. Então ainda tem uma. Ainda não era Araraquara. Ok, Gui? Por Lógico isso que que era não Foi vira dessa meme. Araraquara. vez. Se É se Araraquara fosse Araraquara, tinha demais. virado meme. Tinha virado meme. Pior que é, viu? Se você jogar Araraquara meme, você vai encontrar várias coisas no Twitter. No Twitter, no Google, Tá, por aí vai. Eu não recomendo. agora então, pra fazer um momento mais relax, assim. Você acaba de sintonizar a Rádio D2. O seu papo de bar com trilha de jukebox. Escuta essa música aí. O tema da música de hoje, eu tava pensando aqui, a música vai ter que ser um tema pra você relaxar, uma música que você coloca pra você relaxar, pra você ficar na paz. Diferente dos nossos Música, problemas que nós vimos agora. Música, tipo, música você quer ficar de que. boa, você quer ficar de boa, você quer ficar de boa em casa, você vai tomar uma, Deixa eu, vai ficar ali, deixa eu abrir vai meu jogar um Spotify. EFC. Eu Deixa eu abrir posso meu começar, Spotify. já vou começar com a minha, aí fica então eu, Daniel e o Renato termina pra gente com a música. A minha vai ser Fechou. Slow Jam, Dom L. Um homem, Dom L é bom demais. Depois de tantas brigas, do crime, tanta confusão, Slow Jam, pra chegar em casa e ficar de boa. Qual que é a sua, Daniel? Você já pensou rapidamente assim? Cara, nem precisei pensar, porque quando você fala música pra deixar mais calmo, eu já penso, já tenho essa música que eu uso diariamente por causa dos estresses da vida. Chama Slow Sun Lá vem. a música se chama Slow Sun eu não sei pronunciar direito o nome do cara, é Alkai. É uma música bem instrumental, ela cria uma vibe bem tranquila assim, ela tem uma vibe bem relaxante. Escuta aí que ela tem uma pegada meio dance, meio eletrônica ao mesmo tempo. Então assim, é bem massa, super recomendo. O musical do Daniel cada dia me impressiona mais, cara. Eu não sei onde vai parar, Cara, cara. Eu não sei. mano, Eu eu não descobri sei. essa música assim, sem querer. E é uma música maravilhosa, velho. Só relaxa, mano. Só escuta, mano, escuta que é sucesso. Cada dia que Parece passa que eu você fico tá, mais tipo assim, surpreso. numa floresta ou num lugar super, sei lá, bem abandonado, meio esquecido do mundo, assim, sabe? Com uma fogueira ali, super de boas. Que É isso. massa, cara, é Então, massa.
O Renato, então o Renato falou que tava ouvindo umas músicas diferentes. Então, Renato, você fala uma no tema e fala uma aí que você tá ouvindo bastante ultimamente. Que a gente já viu uns country aí, então. Então fala duas, fala duas. Fala uma Eu, pro tema eu acho, e uma por fora. assim, ó, eu acho que nos últimos dias eu tô não não necessariamente uma música calma e tranquila para se desligar, mas que dá uma desarmada na adrenalina. Que eu tô ouvindo bastante é do Ted Swims, que é Lose Control. Que eu tô ouvindo bastante porque, pô, a pegada desse cara a voz o tom de voz do cara e a pegada da música, ela é, dá uma amenizada no estresse, baixa um pouco a adrenalina. E, Boa. e uma coisa que, cara, Boa, eu boa, tô boa. falando, minha playlist é muito aleatória, meu irmão. Cara, que playlist absurda. Ó, eu tô escutando muito também Luke Combs, que é um country. Eu acho que aquele country norte-americano que de essência e tal voltou com esse cara. E tem essa música Fast Car, que é muito boa também, que remete muito ao country norte-americano. E a culpa disso foi porque eu tava assisti Yellowstone. Terminei de assistir Sei, sei. Yellowstone. E eu tava me sentindo dono de um rancho em Montana. Porra, cara, Pô, velho. eu- daí eu peguei e fui assistir as séries os spin-offs da Yellowstone. Assisti todos. Daí, beleza, tranquilo. Daí eu comecei a procurar séries de Velho Oeste. Cara, eu assisti umas 300. E daí eu comecei a escutar esses countries, cara. E o pior é que vicia esse negócio. E o E pior é que tem uma pegada mó massa, cara. Esses country. porra, Bate no cara. coração assim, você relaxa ali, você parece estar. Nossa, dá vontade de você andar no mato assim, ou no. É bom, Sei lá. cara. Mó Dá bom. E daí, vontade de andar daí no vocês, mato. É, mano. vocês entenderem. Cara, você Não, tem que mas. ouvir a playlist do D2, cara. Você tem que ir lá ouvir que as músicas que a gente fala aqui todos os dias, todos os episódios, e a dos convidados também. E tá ficando legal a playlist, ó. Vai entrar mais 4 agora lá. Ouçam, É, ouçam. pra quem não pegou ainda pra escutar, é D2 Music? É isso mesmo? Não, Rádio D2. Rádio Rádio D2. D2. Rádio D2. Rádio D2 D2. Music? De onde você tirou essa? Eu não sei, cara. Isso, na verdade, eu lembro, D2 a gente tava Music? discutindo o nome do playlist, a gente tava veio esse nome. Mas é Rádio D2, é isso mesmo. Rádio D2, Rádio D2. Está no Cara, por Spotify onde lá que a eu puxo a playlist. Rádio D2? Tô procurando e não Cara, tô achando. no Spotify mesmo, você escrever rádio D2 ali, mas o D2 do jeito que tá no nosso nome. O D É, do jeito maiúsculo, que tá. D. Não, achou? Achei o Pra mim aqui podcast. já Acabei. aparece. Depois vocês me Eu mandem vou mandar pra você, vou mandar pra você no WhatsApp. mandem no E, WhatsApp depois. e Renato, o que Que você na tem busca não assistido apareceu. ultimamente aí? Falar pra gente, acho que é. O pessoal também pergunta, a gente tem Cara, feito muitos episódios aqui que a gente sempre tá falando de filmes, de eu séries, essas terminei coisas. de. E acho que legal se você também comentar sobre o que você assiste aí pra o pessoal Ela Cara, ficar recomendar eu sabendo aí tava o que, que o assistindo. advogado Como eu assiste. falei, eu tava vindo dessa pegada de Yellowstone, e daí eu mudei um pouquinho a pegada e fui assistir The Terminal List. Cara, que série bem feita, cara. Que série absurda. Conta a história de um SEAL da Marinha dos Estados Unidos, né? Cara, e começa toda a história com eles no Irã, a operação, tal, daí tentando pegar alguns pontos estratégicos, algumas pessoas estratégicas tipo do Irã, e daí depois volta para os Estados Unidos e ah, entra uma parada de indústria farmacêutica no meio. Cara, a série vai te dando um nó na cabeça, assim. Eu me impressionei, achei que não ia ser tão boa. Fui assistir a série por causa de um comentário que eu vi que o sujeito falou elogiou, elogiou pra um caralho a série. Eu falei, não pode ser, cara. O cara não pode estar pagando tanto pau pra essa série aqui. Entrei pra assistir e o negócio era bom mesmo, cara. E a parada da série Qual que era é o boa nome? mesmo. Não é nada, que Ah, só é pega no verdade. jeitinho. Eu acho que A ela gente dá, vai. mas eu não tenho certeza. Eu acho que eu já vi o nome
em algum catálogo aí. Acho que é da Amazon mesmo, Boa. mas posso estar enganado. Eu vou E, pesquisar e eu e a pessoa deixo na. apaixonada pelo Yellowstone. Yellowstone eu Aquela ainda série, não assisti Yellowstone, cara. Vou ver de aquela assistir. série ali, cara, ganhou. Metade do meu coração é do Suits e a outra metade é do Yellowstone. Vou tentar assistir, vou tentar assistir. E com É, isso, depois eu, dos casos, quer falar eu só alguma coisa, Daniel? tenho uma indicação de uma série bem bacana. A gente tá falando questão de direito, questão de da penal, né? Indicação marota de série. Ela é uma série meio reality show chamado Jury Duty. Tentando traduzir, dá mais ou menos o dever do júri, uma coisa assim. Tá na Amazon. Ela é curtinha, acho que ela tem 8 episódios. Ela meio que se gira em torno de um cara que foi selecionado para participar do júri, né, diante de um caso. Só que esse júri é um júri meio peculiar, né? Bom, vou deixar no ar apenas. É uma série bem bacana, Ah, não. super É um recomendo. júri o quê? Agora você vai falar. Agora você tem que falar. Eu Eu vou fiquei deixar a curioso pra curiosidade saber que pra é um júri. galera aí. Mas é uma série bem Pô, que bacana, assim. isso? Ele vai fazer eu assistir mesmo, cara. Vai. Seja- O cara, Não, o mano, cara jogou essa no eu assisti ar. essa série em um dia ou dois. Tipo, acho que deve ter uns 8 episódios, é rapidão. E assim, super Tá levinha, onde essa super série? suave. Na Amazon Prime. Na Prime Boa, Video. boa. Então, galera, mais uma vez já estamos batendo 2 horas de episódio aqui, né? Com o Renato. Novamente poderíamos falar mais 2 horas, mais 3 horas. E de novo, fica aqui o nosso agradecimento a você, Renato, por voltar ao D2. D2, Eu que pô, a gente é agradeço. fã, Eu que a gente é agradeço, seu rapaziada. fã, cara. Enquanto você puder voltar aqui, o pessoal também que assiste, a gente também gosta muito de você, cara. Acho que foi um dos episódios mais pedidos de novo. Traz o Renato de volta, eu quero que o Renato Pior, conta mais história. pior que foi E, mesmo. pô, E de Teve gente novo, falando isso pra mim. esse aqui, cara, pro pessoal, com cara. certeza. Ia ser, Ia tem ser que fazer em outro legal, canal, pra gente só não ia derrubar. ter- Mas, pô, ia ser É legal bom, pra caramba, velho. e é bom porque o episódio sai normalmente por volta das 2 da tarde, que é logo depois do almoço. Então a galera É tá ali, ó, já tá verdade. no ânimo, sabe? Ia ser Só legal, comendo cara. O pessoal ia churrasco. gostar, cara, de ver, pô, de ver o laudo ali, né? O cara pela Não, corda, o laudo eu acho que seria legal mesmo. Aquilo ali a galera ia ficar meio em pânico. Tal. A gente que é doido aqui, nós não liga. Pra gente é tranquilo. Mas a galera, O Daniel quase desmaiou, Gui. O Daniel tava é quase verdade. desmaiando ali. Você não viu que Eu não começou a duvido, oscilar o não. microfone dele ali? Eu não É, velho, duvido. Deve ter é. deu uma fraqueza nele, Daniel. Ah, A esposa dele mano, é teve que que fazer ele respirar álcool lá. Teve que fazer ele respirar álcool pra ele voltar lá. O Você tá melhor, louco, o galera. melhor é eu lendo a listinha aqui que vocês colocam no chat pra conseguir fazer as marcações, né? Caso do. Pois é, mano, acho que precisa seguir ter essa noção mais ou menos. Os títulos, com certeza no Spotify vai estar com esses mesmos títulos, eu não duvido nada, porque o Spotify ele faz automático, né? Os tópicos. Então ele vai pegando o que a gente fala e ele coloca em tópico, assim. Pô, muito bom, Meu Renato, Deus. de novo. Obrigado demais por ter voltado aí. E, cara, a gente já tinha conversado sobre isso na outra vez. E, cara, você aqui tem que quase ser, se eu for pra alegrar todo mundo, tinha que ser semanal. Mas a gente dá pra fazer aí uma vez a cada um mês, a cada 2 meses a gente chama aí, cara. As portas estão sempre abertas pra você. A gente, pô, é sempre um prazer estar trocando essa ideia com você. Porque você é muito parecido com a gente nesse sentido de, pô, vamos trocar ideia e vamos indo. Então, pô, obrigado de novo, cara. De verdade mesmo, obrigado Pô, por eu dar um tempinho agradeço, pra gente rapaziada. aí. Eu agradeço pela oportunidade. Vocês sabem que se deixar aqui, eu, velho, fico batendo Nós vamos papo embora. até agora aqui onde Ih, eu tô é 15 para as 3 da manhã. Cara, eu vou Olha até aí. ah, vamos? vou até as 5 da manhã tranquilo batendo papo. Eu nem gosto de Já falar vira o também, dia. então já viu, né? Já vai fazer Agradeço a diretão, pô. oportunidade, agradeço o convite e estou sempre disponível. Quando quiserem, é só dar um grito que eu tô aí. Beleza, rapaziada? Pô, Fechou? Fechado. Tamo mais aí. uma Então vez a gente volta. agradecendo. Pode falar, Daniel, Opa. pode falar. Não, só agradecendo aí o Renato aí pela parceria aí, como sempre, vindo e dando aulas e aulas aí pra galera, né? E o legal desse episódio é que ele também trouxe os casos
bruto aí. Eu acho que o Clique Sim, tava. sim. Antes, normalmente, quando a gente termina o episódio, eu vou jantar. Hoje eu vou fazer jejum. Então, já tá aqui, tá ligado? Você não tava esperando foto. Você não tava esperando foto, né, Daniel? Não, mano, hoje eu tava de boas, tá ligado? Hoje eu tava de boas. Até Ela as falou, 9 pô, horas eu tava de boas. tava tão leve hoje, tava tão leve. Olha só. Do nada o Mas, cara compartilha a tela com as fotos. pô, não, mas ó, mas foi um diferencial, Não, porque ali dá a gente entra no caso, cara. Isso foi legal. O não, que você falou é verdade. Seria legal poder mostrar isso pra galera, porque acho que são algumas coisas que a gente não tem muito contato e que acontece a toda hora, sabe? A gente não Sim, tem muito ao acesso, mas é curioso e também é legal, claro, a gente falar sobre isso, porque ele tá tratando com você que é um advogado criminalista. Você vai dar um ar todo diferente pra coisa, não tá falando simplesmente. E, pô, show! E, de novo, tirando dúvidas da galera aí, né? A galera mandou várias perguntas, eu esqueci de sim. várias, porque, de novo, peço pra vocês, esse episódio vai ser postado no domingo. Ficou com dúvida? Você quer perguntar alguma coisa pro Renato que a gente esqueceu de falar aqui, ficou curioso? Mandem lá nos comentários, a gente vai tentar juntar tudo. E no próxima vez que a gente chamar o Renato, a gente pega de novo para responder, igual eu fiz aqui. Dúvidas sobre a questão do Bolsonaro, dúvidas sobre outras coisas, a gente vai jogando aí, a gente vai esclarecendo tudo aí com o homem, que o homem sabe das coisas, né? Renato, Perfeito. você tá quem sem estiver redes ouvindo, eu sociais, já né? xinga o Gui. Cara, Que eu isso? tô temporariamente com as redes desativadas por questão de saúde mental. Às vezes Perfeito. é bom, às vezes é bom. Mas Se as eu pessoas tô fazendo, quiserem. Com... tô Pode falar, pode falar. fazendo um detox de dopamina, me livrando um pouco de tudo que o Instagram traz de ruim, para poder É Bom, isso. voltar a produzir, voltar com o que ele realmente traz de bom, né? é Faz isso mesmo. bem, faz Faz bem, bem. Quando faz você bem. voltar às redes, a gente vai pegar esse conteúdo que a gente vai postar durante a semana, a gente marca você lá para você poder republicar lá, que eu sei que você curte. E quem quiser contratar Renato Bassi, como é que a pessoa te encontra agora hoje em dia? Já que você tá sem o Instagram, como é que Cara, as pessoas entram em contato? meu WhatsApp, cara, é o que tem. Meu WhatsApp é o que tem. Vou deixar o do escritório aí. Quem quiser, tiver dúvida também, Opa, quiser, deixa o quiser número mandar aí, alguma galera. mensagem para matar alguma dúvida, eu bato papo igual bato papo com vocês aqui. Tá? É o 41 997370409. Pode chegar lá e falar, "Ô, seu maluco, eu escutei lá você com o Gui, com o Daniel lá no D2 e eu tô com uma bronca assim. Manda aí que a gente conversa. Ou tô com Fechou. dúvida disso, não tem problema. Beleza? Eu Quem vou tiver com demorar um problemas Vamos pouquinho. com. Quem tiver com problema com o vizinho, Oi? pode procurar também? Vizinho também, e o Gui que tá pesquisando muito sobre entorpecentes, ele provavelmente ele vai ter que mandar mensagem também. Ah, se Mas, você receber uma mensagem aí de algum presídio de São Paulo, você atende, cara. Você atende, viu? só não vai se passar por mim, tá dando muito golpe de falso advogado, não vai se passar por mim quando você estiver lá, Não, tá? eu vou fazer uma tatuagem com esse número. Se eu precisar, eu vou ligar diretamente pra ele. O número que você Cara, passou, vou tatuar na pele. mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Esse tempo que eu tô sem rede social, eu não tô sentindo falta, cara. Eu era muito, vocês sabem, eu era muito ativo no Instagram. Aham. Tanto nos stories quanto produção de conteúdo ali. Fazia 2, 3 reels por dia. E não tô sentindo falta, cara. Nenhuma. Tô bem tranquilo, assim, cara. Não, é Sem uma isso coisa, daí. realmente é um vício, né, cara? Eu também, é que assim, a gente tem feito as coisas pra postar no D2 e acaba que eu principalmente agora tenho usado mais o D2 do que até o meu Instagram mesmo, assim, porque eu tô ali, tô pensando, pô, tem que postar um Reels, tenho tentado postar as coisas no horário certinho, aí eu fico, durante o dia eu tô fazendo alguma coisa, chega à noite eu vou agitar as coisas, então tenho me livrado um pouco, assim, mas, pô, de verdade mesmo, é muito mais saudável você ficar distante disso, porque você é bombardeado por um milhão de coisas ali que às vezes você É, nem precisa a saber, única, né? a única coisa que eu não desativei foi o meu canal do YouTube, mas ele é mais aula para estudante de direito, que é o @criminal. Eu tenho uma comunidade, né, para advogados criminalistas. Hoje a comunidade, o grupo gratuito deve estar perto de umas 200 pessoas. O grupo pago, a gente deve estar com umas 70 e poucas pessoas no grupo.
Então Pô. aí já são 270 alunos. E eu uso daí para divulgar 200 pessoas seguindo, mas sem divulgar muito, só postando as aulas que são gravadas. Vai ter umas 800 Aham, pessoas lá no @criminal. Então quem for perfeito. estudante de direito, quiser ver na prática como as coisas funcionam, posto bastante coisa. Até muitas vezes atendimento de cliente, eu acabo postando lá também. Pô. Coloco a tarja no Mas, cliente ó, para ninguém ver e posto lá para o pessoal sim. assistir como que atende. Mas, ó, tem um ponto aqui que é importante, que a gente comentei com você da outra vez que a gente falou já, da primeira vez que a gente conversou, e assim, eu entendo que você esteja afastado, é uma coisa que é boa pra você, pra essa limpeza, essa questão mental, mas, cara, você é muito necessário lá, viu? De verdade mesmo, você é necessário, porque é difícil a gente ver advogado tratando as coisas com a leveza que você trata e sendo, não sendo advogado coxinha, falando a palavra. E você é um cara muito mais da gente do que esses outros que a gente vê por aí que vive pra dar show, né? Advogado pra dar show. Então, pô, isso é necessário, cara. Eu entendo que você precisa desse tempo, mas volta, cara. Volta que você. Pô, eu acompanhava seu conteúdo lá todo dia, mesmo eu não tendo nada a ver com advocacia, mas eu gostava de ver as paradas que você postava. E eu imagino que, pô, pra muitas outras pessoas é necessário ver ali alguma coisa que você posta do outro lado também, porque a gente vê muita coisa, a gente fica perdido, igual a gente comentou com você outras vezes de outros advogados, que a gente fica sempre achando que o advogado tem um ar egoísta, um ar Soberbo. que é um superior, soberbo, exatamente. Soberbo. E você, quando a gente começou a trocar ideia com você, a gente viu que nem todos são assim, você é um exemplo aí nessa parte, então dê seu tempo, É mas que eu, volta que você também é necessário, cara. é que eu Dá sou pra ser gente como estagiário, a né? É gente. diferente, né? É, Eu sou, você, eu você sou conhece os estagiário, dois né, Gui? É lados da diferente, né? moeda. Exatamente. É, Mais um motivo pra você voltar. trampo. Não vai ter Foda, cara. ninguém, não vai, vão ter pouquíssimos pra entrar nessa lista. Então, ó, Hum, tira o seu tempo, mas volte. Volte que você é necessário voltarei, lá. voltarei. Precisamos de Fico, você. fico feliz em Beleza? ouvir. Que Fechou. é É, isso, tamo junto. Isso aí, rapaziada. Tamo junto. Galera, tamo junto. terminando mais um episódio do D2. Muito obrigado a todos que nos ouviram até o momento. Não se esquece de curtir, compartilhar, comentar, mandar pros amigos, manda pra todo mundo. Você que ouviu até agora, muito obrigado. É muito importante ter vocês aqui. D2 cada vez mais tem crescido, a gente deve muito disso a vocês. E a gente, pô, cada vez mais a gente faz essa parada com mais carinho, com mais vontade. E não é por grana, a gente sempre fala isso, porque não é por grana, é mais pela conversa. Se tiver que durar horas, vai durar horas. Se tiver que durar minutos, vai durar minutos. D2 é isso. E, pô, é isso. Muito obrigado, Renato. Muito obrigado a todos que nos ouviram. Fala aí, Daniel. Bom, só agradecendo aí ao Renato, a você, Gui, a você de casa que pegou aí pra escutar esse papo massa aí. Bom, muitos agradecimentos aí a todos que estão chegando aí sem parar também. Sejam todos muito bem-vindos. E lembrando de seguir a gente nas redes sociais, underline D2 no Instagram, D2P no YouTube e no Spotify D2 Podcast. Nós vamos ficando por aqui então. Muito obrigado mais uma vez aos meus queridos companheiros aqui. E é isso. Pô, dois. Pode, pô. De dois. Calma que a vibe. Cara, Com eu lembrava de certeza, contar né? no caso da vizinha. Você me contou, Muito cara, obrigado da por esse vizinha. episódio. Eu não lembrava disso. Eu tinha esquecido desse caso. Solto na brisa, ouço os bois, o som bate leve, o grave aquece.